Os dois softwares que vamos ver hoje serão o GEST e Midplan, que permitirão fazer desde a gestão de orçamentos, cadernos de encargos, planeamento de obra, autos, gestão de custos de obra e também iremos ver as soluções que estão também integradas de gestão de planos de resíduos, planos de segurança e a parte de medição através de desenhos ou através de BIM, de abertura de fecheiros de tecnologia BIM e, portanto, a partir daí fazer a sua orçamentação. Este programa GEST é uma das parcelas da solução Cartec tem na área de produção. Este GEST, portanto, temos o GEST Orçamentos, que é, digamos, uma versão que se pode adquirir só para quem tem a necessidade de criar orçamentos, que são preços simples, preços compostos, cadernos de encargos, planeamento, ou seja, gestão de tempos e automedição. Este tipo de ferramenta interessa a quem faz projeto, quem faz fiscalização, são esses os principais utilizadores destes orçamentos. Também, obviamente, que empresas de construção que necessitam de fazer orçamentos também. GEST Resíduos é uma ferramenta também única, ou seja, trabalham todos num único programa. A nível de comercial é que se podem adquirir em separado, mas GEST Resíduos permite então trabalhar isoladamente ou em conjunto com um orçamento, ou seja, posso ter um orçamento feito e a partir daí o programa automaticamente fazer o cálculo das quantidades de resíduos que são produzidas por aquela obra, a sua orçamentação e também o seu tratamento. Também permite fazer depois o acompanhamento em obra dessa produção de resíduos e verificar as diferenças com a previsão inicial. Se não se trabalhar isoladamente os resíduos, permite também fazer o cálculo de resíduos por método percentual de análise das obras, ou seja, quer dizer que permite ter então uma análise de resíduos diretamente a partir de um orçamento ou por uma análise mais simplificada do tipo de obra que se trate. Midplan é o programa que permite fazer a medição gráfica, trabalha com o GEST, com a parte de orçamentação, e permite então medir desde desenhos de CAD, plantas digitalizadas, desenhos vetoriais, até à parte de fecheiros BIM, fecheiros IFCs, que, tanto de arquiteturas, de qualquer outro elemento que precisem de medir. O Segure funciona muito semelhante como o resíduo, ou seja, trabalha independentemente. Podemos criar planos de segurança, podemos criar medidas preventivas, podemos criar todo tipo de análise de segurança de uma obra qualquer, ou pode ser gerado automaticamente a partir do orçamento, ou seja, ele detectar no orçamento que atividades é que existem e verificar então quais os riscos, quais as prevenções, quais as medidas a tomar para essas atividades. O programa GEST Controlo permite então fazer a parte de registro documental de todos os documentos da obra, pedidos, faturas, guias, tudo o que seja necessário tratar de custos de obra, fazer os seus desvios com o previsto orçamento e também controlar as adjudicações aos fornecedores, aos empreiteiros, o controle dos fornecedores, o controle dos pagamentos dos donos de obra, portanto tudo isso pode ser então tratado pelo GEST Controlo. Esta organização da informação integrada, conforme eu disse, isto é tudo um único programa. A nível comercial é que, de acordo com aquilo que cada um faça, e obviamente para reduzir o custo de aquisição, poderão adquirir só as parcelas que interessam, mas no fundo é só um programa que faz todo este trabalho. Portanto, criação de uma base de dados de preços, que pode ser gerada automaticamente a partir dos orçamentos que vocês façam, caso não tenham nenhuma. Podem também importar bases de preços que existam no mercado, podem utilizá-las no programa. Do orçamento é possível criar logo o caderno de encargos das atividades que lá estão inseridas. A gestão de resíduos, o plano de segurança, pode ser feito também, como eu disse, a partir do orçamento. O planeamento da obra, ou seja, o cálculo dos tempos de execução da obra, o planeamento das atividades, pode ser feito diretamente também no mesmo programa. E, obviamente, com a evolução da obra, podem fazer os autos de medição no próprio programa e depois a comparação dos desvios dos autos com o orçamentado. Inclusive, os trabalhos a mais, os trabalhos a menos, os trabalhos não previstos, são todos tratados também pelo programa. Na primeira parte desta informação da base de preços, lá está, uma situação que em Portugal não existe, são bases de preços oficiais estatais. É uma situação que se está a trabalhar. Neste momento, penso que o INSI está responsável com essa responsabilidade e, portanto, é provável que brevemente venham a estar disponibilizadas. Não havendo ainda, recomendo, obviamente, bases de dados de países que já existam. Se não,
criem a própria vossa base de dados das atividades de construção que necessitem. Esta ideia da base de preços o que permite fazer, existindo ou não existindo base de preços gerada a partir do orçamento ou sendo de um fecheiro qualquer de base de dados que eu tenho, basicamente o que ele permite é organizar numa estrutura hierárquica de árvore as atividades de construção civil que vocês utilizam e tê-las adaptadas à vossa empresa. Não ser tipo uma base de dados que cada vez que se consulta tem sempre a mesma informação. Não. Aqui a intenção é que a base de dados se adapte à vossa empresa. Eu tenho, por exemplo, para uma atividade de demolições de paredes com martelo, a utilização de compressor, de martelo, operário, servente e uma porcentagem de meios auxiliares. É para mim importante que o rendimento destes equipamentos e mão de obra sejam o meu rendimento que eu tenho na minha zona, com o do meu pessoal, que os preços sejam os preços que eu tenho, com os meus descontos, com as minhas formas de pagamento, tudo isso. Portanto, isto são informações que são personalizadas de acordo com cada empresa, que nenhuma base de dados no mundo poderá ter. E aqui vocês vão acumulando, ou seja, quanto mais vão utilizando o programa, mais as atividades vão ficando adaptadas à vossa realidade. Portanto, e o processo é bidirecional. Posso, numa base de dados, pegar nos itens e arrastá-los para o orçamento, ou de um orçamento arrastá-los para uma base de dados. Portanto, existe esse trabalho bidirecional. O caderno de encargos funcionará deste modo, portanto, a partir de cada artigo que esteja na nossa base de dados, que nós vamos guardando, ele, além de guardar a informação do preço, do custo das atividades, os rendimentos, também guarda mais informação. Guarda a informação, por exemplo, dos cadernos de encargos, em que podemos ver os textos de caderno de encargos separados por categorias. Por exemplo, o caderno de encargos relativo texto de descrição e complementos ao texto. Outra categoria, requisitos prévios à execução desta atividade. Outra categoria, critérios de valorização e medição, valoração e medição, ou seja, da atividade. Ou seja, que critérios é que eu assumo para a valorização e medição desta atividade? É um tema interessante e que muitas vezes suscita dúvidas nas obras de como é que se contabiliza a medição das atividades. E, portanto, eu, por exemplo, se tivesse uma obra com dificuldades com os empreiteiros, cada um a fazer a medição de sua forma, poderia mandar imprimir um caderno de encargos do orçamento e ativava só este tipo de textos. Portanto, e o programa do orçamento iria imprimir de cada item do orçamento os seus critérios de medição das atividades. O orçamento. Um orçamento trabalha, portanto, com medições. Portanto, essencialmente a diferença é que um orçamento utiliza as várias atividades de construção civil, que têm os seus preços unitários associados, e associa então as medições das quantidades que são produzidas para o orçamento. Essa medição pode ser introduzida de valor total ou pode ser introduzida detalhadamente com fórmulas, com vários parâmetros para contabilização. Os recursos da atividade, ou seja, se por exemplo tem aqui a atividade de demolição de paredes, podemos consultar sempre e editar orçamento a orçamento, ajustar as atividades e os preços. E também a parte de resíduos também pode ser tratada aqui nesta janela de orçamento. Aqui no programa, tudo o que são ícones amarelos correspondem à base de dados, tudo o que é ícones azuis correspondem ao orçamento. E, portanto, aqui em orçamento estamos numa vista com ícones azuis. Esta medição pode ser feita manualmente, ou seja, podem introduzir a vossa medição de artigos do orçamento de forma manual, como se faz numa folha de cálculo, com número, comprimento, largura, altura, ou pode-se recorrer ao Midplan para obter essas medições, sendo que o Midplan tem duas formas de medição. Ou mede desenhos 2D, plantas, alçados, cortes, e sobre esses desenhos medimos comprimentos, áreas, ou permite a importação do modelo BIM, ou seja, um modelo 3D da arquitetura, e o próprio programa faz automaticamente essa medição. Ou seja, é possível picar em qualquer elemento da arquitetura e trabalhar a correspondente medição que é importada pelo programa. Portanto, esta ligação direta do 3D com um orçamento. Uma das informações que também faz parte de um orçamento é a possibilidade de fazer o cálculo dos resíduos que se vão produzir. Como é que isto funciona? Eu, por exemplo, posso verificar que a demolição de pavimentos com martelo normalmente produz-me X quantidade de resíduos de um tipo, X quantidade de resíduos do outro, e, portanto, tenho essa situação definida, se calhar por metro quadrado de demolição de pavimentos, sei que resíduos são produzidos.
Obviamente que o programa, ao multiplicar pela medição de metros quadrados de demolição de pavimentos que tem de cumprir, obviamente consegue calcular digamos, as quantidades de resíduos que a obra vai produzir. Portanto, isto poderá funcionar de forma integrada ou poderá funcionar de forma isolada, este programa de resíduos. Este aqui é mais ou menos o esquema como funciona a nossa ferramenta na área de controle de custos. Portanto, temos então a nossa empresa de construção, que permite então fazer pedidos de materiais a fornecedores. Dos fornecedores vamos receber as suas guias, faturas, a sua documentação. Há que processar também os pagamentos feitos a cada um dos fornecedores, que materiais é que foram entregues, faturas são para pagamento, toda essa informação. Os fornecedores enviam os materiais para os nossos armazéns, mas também poderá haver o caso de eles também enviarem materiais diretamente para as obras. As nossas obras comunicam com a nossa empresa através dos autos de medição e também, obviamente, se tiverem uma figura que atualmente se vê muito pouco, são os apontadores, os consumos reais dos materiais, para verem então também as quantidades de stock, que também, no caso tiverem com armazéns, poderá ser aí também tratada. As relações com o dono de obra também estão previstas, quer dizer que tudo o que é entregas de faturas a dono de obra para pagamento, pagamentos efetuados, poderemos controlar também neste ciclo. Portanto, na parte de controle de custo de obra digamos, a ferramenta que interessa para quem trabalha na construção. Portanto, quem está na construção e precisa controlar o custo real das obras. Portanto, em resumo, temos então as ferramentas da área, digamos, a montante, da parte de projeto, isto já agora no programa, projeto, que é a gestão da base do projeto, o nosso orçamento, autos e cadernos de encargos, condições técnicas. O seguro, que tem uma parte montante, vou só abrir aqui um exemplo, que é para terem os ícones a cor, portanto, vou abrir aqui um último fecheiro trabalhado. Portanto, temos então aqui a possibilidade de calcular a memória do plano de segurança, o caderno de condições, os anexos, o orçamento da segurança e depois o acompanhamento do plano em obra, que este já é na execução, verificar portanto, o acompanhamento do plano em obra e fazer aqui digamos, as conformidades ou não conformidades detectadas. O livro do edifício é uma ferramenta também para montante, ou seja, é uma ferramenta para criação, para montante e para ajustante, é mais até para ajustante, porquê? Porque é uma ferramenta que permite, a partir do orçamento, elaborar o plano de manutenção do edifício e elaborar os critérios de utilização e manutenção de materiais e equipamentos que foram colocados na obra. Portanto, é quase como se fosse um manual de instruções do edifício para o cliente. Isto, obviamente, que é um documento muito importante, porque no final da obra pode entregá-lo ao cliente para que ele fique esclarecido como é que tem de fazer a manutenção e, obviamente, também protege também o construtor, porque vai dizer como é que a garantia vai funcionar, como é que o cliente tem de fazer a sua manutenção, se não a cumprir como está especificado, obviamente que a garantia não se pode aplicar. A nível da parte de resíduos, lá está, a possibilidade de fazer a parte de montante, fazemos aqui toda a parte de cálculo da estimativa de resíduos que a obra vai produzir, a gestão do destino dos resíduos, o orçamento da parte de resíduos, quanto é que vai custar tratar estes resíduos ou vender estes resíduos, a elaboração do documento em si, do estudo da gestão de resíduos e depois então a parte em obra já, a parte já ajudante da parte de registro de todos os resíduos produzidos e o comparativo do orçamentado na parte inicial estimado com o realmente produzido. Portanto, este grupo aqui são normalmente funções que poderão fazer parte de uma empresa construtora ou de uma empresa de projeto. A parte de custos, obviamente, é exclusiva só para empresas que estão ligadas à construção. Quem constrói, quem faz e quem lida com o custo real da obra. Aí sim, tem então as entradas de material que recebem, os gastos de material, os gastos do pessoal próprio, os gastos do equipamento próprio, os contratos que estabelecem com os subempreiteiros e a possibilidade de solicitar propostas e comparar propostas entre subempreiteiros, que é a adjudicação e comparação de propostas, e a possibilidade de gerir múltiplas obras e até sincronizarem os dados entre todas elas. Também nesta parte de execução real podemos ter o controle dos autos de produção, ou seja, autos de produção diferentes dos autos para o cliente, ou seja, auto de produção real versus auto de orçamento, e
temos também a parte do cronograma de custos, custos reais que a obra está a ter, e não previsão de orçamento, nem cronograma de autos. São temas que o tributo fiscal, o GES também trata, mas são informações diferentes que são tratadas. Muito bem. A parte de faturação, normalmente interessa também só para quem está na parte da construção, possibilidade de criação de faturas, ou seja, emissão de faturas a clientes, emissão de faturas a entidades externas. Portanto, isto é um programa certificado de faturação pelo Ministério das Finanças e, portanto, como tal, podem utilizá-lo como programa de faturação da empresa. Na contabilidade, tem também aqui a possibilidade de tratarem cada obra como um centro de custos e, dessa forma, afetarem à obra não só os custos diretos que a obra tem, mas todos os custos financeiros que lhe estão associados, impostos, para todo outro tipo de lançamentos. Portanto, este é o diário contabilístico em que o programa vai podendo ir aqui registando quais as faturas que já foram emitidas, quais é que já foram pagas, já foi feito o recibo. Portanto, tudo isso está aqui depois controlado nesta ferramenta. Portanto, esta ferramenta aqui interessa a empresas de construção que realmente façam o tratamento contabilístico internamente e, portanto, passem a ter uma ferramenta que gere as duas coisas, o custo direto da obra e o custo contabilístico que as obras estão a ter também. Como as obras são tratadas de forma analítica, quer dizer que ele terá as previsões que o orçamento tinha da obra ao longo dos vários meses que ela decorra e agora poderão também fazer aqui depois na contabilidade analítica a comparação dessa previsão com a realidade dos números que estão a obter. Portanto, aqui poderíamos depois fazer aqui a comparação dos meses, portanto, e da evolução das obras, portanto, dentro do orçamentado e o real, neste caso não tem aqui dados neste fecheiro para analisar isto, mas teríamos aqui essas possibilidades. Portanto, mês a mês fazer depois então os desvios, quer a nível gráfico, quer a nível de numérico. Ferramentas são ferramentas gerais do programa, tem aqui parte comercial, ou seja, clientes e fornecedores, operações de trabalho, acesso restringido, normalmente para empresas grandes, há níveis diferentes de acesso à informação, há pessoas que têm a possibilidade de editar bases de dados, outras não têm, outras têm a possibilidade, por exemplo, de consultar orçamentos, mas não podem mexer-lhes, portanto, podem pôr acessos restringidos a cada utilizador que vocês tenham, e também a possibilidade da parte da ortografia. A nível de janela, portanto, são ferramentas típicas de gestão de janelas do Windows e o menu de ajuda são os manuais e vídeos explicativos de utilização do programa. Portanto, esta é, digamos, uma passagem geral sobre as características do programa. Vamos então agora avançar mesmo para a parte prática de utilização. Saliento quem está a assistir, se tiverem questões, poderão sempre solicitar o seu esclarecimento através do chat. Portanto, existe a ferramenta de chat neste software que estamos a utilizar, que é o software do GoToMeeting, e, portanto, como tal, se houver temas que queiram colocar questões, por favor, basta apenas fazerem essa indicação. Muito bem, vamos então avançar. Muito bem. Então, na utilização do programa, eu teria aqui duas formas de vos explicar a utilização. Uma, começar a trabalhar o programa com uma base de dados, gerar orçamentos, ou a segunda, não ter base de dados nenhuma e criar orçamentos sem base de dados. Portanto, vamos então pegar nesses dois temas que podemos então utilizar. Como sabem, dependendo agora do país em que estejam a assistir, existem países com base de dados e outros países que não têm base de dados, que é o caso de Portugal. Pelo menos até a data de hoje não temos, vamos ver se até ao final de 2015 se já então existirá essa informação. Então, estava aqui a dizer que a nível de base de dados, se quiserem ter alguma, na nossa página da arteca.com, vão aos produtos, dentro dos produtos vão a gesta, e em gesta tem aqui na barra do lado esquerdo, bases, tabelas de preços. Pronto. E aqui tem uma série de tabelas de preços. Isto entrando no idioma português. Se entrarem no idioma, por exemplo, espanhol, terão outras bases de dados de Espanha aqui disponíveis. Portanto, cá está. Temos aqui uma série de bases de dados, neste caso são bases de dados até do Brasil, que são bases de dados que estão disponíveis e públicas, podem nos utilizar. Tem aqui a função de descarga, portanto tem aqui uma descarga, também tem um vídeo aqui do YouTube explicativo, e portanto podem descarregar esta base de dados. A base de dados está no idioma brasileiro, para quem for do Brasil está diretamente disponível. Esta base de dados inclui os preços de praticamente todos os estados do Brasil, portanto estão lá todos identificados. Para Portugal, obviamente que os preços poderão ser adaptados à vossa realidade, mas têm lá atividades de construção
definidas, com rendimentos, e portanto poderão aproveitar para para o vosso trabalho dia a dia. Portanto, eu fiz então a descarga do fecheiro. Vamos só aqui buscar o fecheiro. Muito bem. Portanto, tenho então o fecheiro aqui, coloquei no ambiente de trabalho, temos aqui Sinap. E esta base Sinap vou então extraí-la para o meu ambiente de trabalho. E desta forma fica disponível para utilizarmos. Vamos lá buscar então. Portanto, vou buscar aqui então, abrir e abrir então aquele fecheiro. Se eu for aqui consultar a árvore a base em forma de árvore, temos então aqui a estrutura desta base de dados. Uma base de dados com uns largos milhares de atividades de construção civil, assentamentos, cantarias, coberturas, fundações, estruturas, portanto toda uma série de atividades, todas organizadas, cada uma com os seus códigos de organização. Podemos, dentro de cada uma delas, por exemplo, escolher o que é que queremos aqui consultar, temos cintas e vergas, e, por exemplo, tenho aqui metro cúbico de cinta de amarração em concreto armado. Pronto, nós em Portugal não usamos o termo concreto, usamos o termo betão. Portanto, podemos alterar então estas situações. Mas é uma questão que fica definida e fica guardada. Se eu precisar utilizar esta atividade, ela está caracterizada em utilizar este tipo de materiais. Os preços unitários podemos aqui editá-los e temos aqui então o rendimento para cada uma das execuções. Portanto, é possível então fazer logo imediatamente a sua utilização da atividade. E fica guardada já e adaptada. Portanto, se quiserem pegar uma base já feita, essencialmente este é o trabalho. Então, como é que eu agora faço um orçamento aproveitando preços de uma base de dados ou fazendo um orçamento não tendo nenhuma base de dados? Vamos fazer então essas situações. Mas aqui, no próprio assistente do programa, aqui do lado esquerdo do ecrã, podemos ter aqui a listagem dos fecheiros abertos ou os assistentes que temos disponíveis. Temos aqui novo orçamento, modificar orçamento. Neste caso, quero criar um novo orçamento. Fico aqui. Vou guardá-lo no ambiente de trabalho. Vou criar uma pasta com o nome da obra. Vou chamar, por exemplo, que é a obra 01. Pronto. Abrir. O programa cria a pasta e cria lá dentro a obra que eu indiquei. Bem. A partir daqui posso começar a identificar o número do orçamento, o número da obra, datas, quem é que é o cliente, localidades, toda uma série de descrições, dados que eu posso colocar aqui logo para identificar esta obra. E a partir deste momento a obra ficaria com toda esta informação guardada. Informação esta que pode ser depois utilizada para a impressão, para imprimir no cabeçalho da folha quem é que é o cliente, para imprimir no cabeçalho da folha qual é que foi a data do orçamento. Portanto, tudo isso poderá ser depois aplicado para as impressões, se assim quiserem. Como eu escolhi a ferramenta de novo orçamento, ela automaticamente abre esta função, orçamento simplificado, e agora permite começar aqui a introduzir itens no orçamento. Este é um método que não é muito produtivo, que é trabalhar em forma de tabela. Existe outro método que é muito mais produtivo, que é o método de árvore, mas como muitas das pessoas estão habituadas a trabalhar com folhas de cálculo, é um método familiar. Portanto, vou começar por explicar este, depois logo explicarei então o outro de árvores, que é muito mais poderoso. Então, quero criar o capítulo 1. Porquê que eu ponho 01? Porque o 01 dá para ir até 99. Vamos fazer a lógica, temos 2 dígitos para definir cada capítulo. 01 cardinal quer dizer que é um capítulo. Portanto, enquanto o 01 dá a ordem, a numeração, digamos, a ordenação, o cardinal identifica que é um capítulo. Um capítulo é a soma de vários artigos dentro dele. Portanto, quer dizer que tudo começar por 01 será somado neste capítulo. E vou criar aqui um capítulo, por exemplo, de fundações. Portanto, como código associado, vou dizer que é o código funde. Como unidade de medida não tem, porque é um capítulo. E vou definir então o texto de resumo, vou chamar então mesmo fundações. E está criado um capítulo. Quero criar dentro dele um artigo que seja, por exemplo, desmatação de terreno. E na desmatação de terreno, que é uma medição por metro quadrado, quer dizer que ela custa normalmente, vamos falar em euros, por exemplo, 5 euros cada metro quadrado. Vamos pôr então o artigo 1.1, portanto, capítulo 1, subcapítulo 1, capítulo 1, subartigo 1, ou seja, quer dizer que é um artigo, não tem capítulo, não é um capítulo, portanto quer dizer que é um item de preço normal, que terá a sua medição. Então vamos por aqui, desmatação, vou chamar DM, de solo tipo 1, DMS 01.
Pronto, foi um código que eu lhe arbitrei. Ou seja, estou a criar um orçamento sem base de dados nenhuma. Ou seja, estou neste momento a fazer um orçamento sem base. Estou a criar tudo na hora. Vou dizer que quero a medição em metro quadrado, desmatação de terreno. O preço são 5 euros a hora, 5 euros por metro quadrado. E eu tenho aqui neste momento já aqui indicado que o capa não tem nenhum capa aqui definido. O capa é uma margem que vocês podem colocar logo diretamente artigo a artigo. Por exemplo, quero colocar uma margem de 20% neste artigo. Ele passa-me de 5 para 6 euros. Depois, mete-me 6,18 euros. Porquê? Porque tem aqui considerado mais 3% para custos indiretos. Se não quiserem contabilizar mais nada, por exemplo, podem pôr aqui 0, e então o preço de venda fica então igual ao preço já alterado com o capa. Depois a medição, vamos dizer que é um terreno de 120 metros quadrados, e fica então contabilizado. Temos o valor de venda deste artigo do orçamento. Portanto, artigo, o código da atividade, metro quadrado que foi a unidade de medida, texto de resumo, preço seco, quanto é que ele custa, quanto é que nos custa, um capa, ou seja, um fator multiplicador que pode aumentar ou reduzir o preço para venda, para preço de venda, e depois então a medição. Portanto, até posso tirar aqui esta coluna de preço de venda, se não vou utilizar, gestão de colunas, picando com o botão direito do rato no cabeçalho, e tiro de lá o preço de venda que não utilizo, por exemplo. E as diferenças também, por exemplo, não quero. Simplifico aqui um bocado as colunas, menos colunas. Ok. Já agora até troco esta preço de venda sem custos indiretos para o preço de venda final. Pronto. Muito bem, temos então aqui definido um artigo. Vamos fazer agora, precisamos de escavar, agora depois de matarmos o terreno, precisamos fazer escavações para sapatas. Por exemplo, vou pôr aqui artigo 1, 2. Vou chamar, por exemplo, que é um artigo de ES, de escavações, SP, sapatas, e depois então sapata tipo 1. Pronto. Metro cúbico, escavação para sapatas, e vamos dizer que preço seco custa-me, por exemplo, 35 euros por cada metro cúbico. Vou pôr um capa, não vou de 1.1 e a medição vou pôr que são 20 metros cúbicos para medir. E pronto, tem mais um artigo feito. Se eu neste momento fosse imprimir isto, podia vir à impressora, imprimir, e vinha aqui imprimir só o orçamento, vista preliminar, ou seja, ver no ecrã antes de imprimir, e cá estava o orçamento que eu estou a fazer aqui já em papel. E podem aqui agora alterar tudo o que quiserem a nível desta apresentação. Por exemplo, opções da listagem. Quero, por exemplo, alterar a informação que está a ser apresentada. Por exemplo, posso ligar e desligar aqui imensa informação. Quero, por exemplo, identificar, por exemplo, as colunas. Quero pôr as colunas mais largas, alterar o tipo de letra. Por exemplo, a coluna do valor final quero que saia com o texto em negrito, em bold, carregado. Ou seja, vou pôr aqui que a coluna final muda para Arial negrito tamanho 11. Pronto. Nas fontes da impressora, posso alterar também os tipos de letra todos que a impressora que temos disponíveis. Para as fontes gerais do programa, por exemplo, também quero o cabeçalho, também aqui a bold, também, a negrito. Pronto. Formatação de página, por exemplo, quero alterar aqui o alinhamento dos textos, justificado, à esquerda, portanto, posso fazer aqui também os ajustes das margens, da paginação, portanto, o normal de qualquer processamento de texto. O número de casas decimais, posso também chegar aqui e alterar o número de casas decimais que quero para cada informação. Por exemplo, eu quero que o preço unitário não tenha tanta casa decimal, quero um preço unitário só com 2 casas decimais. Venho aqui e altero então, por exemplo, 2 casas decimais para preços simples. Estão a ver? Podem aqui alterar também preços compostos, podem aqui alterar toda esta informação também, se quiserem. Então, neste caso aqui, até posso deixar ficar isto assim. Ok. Cá está. E alterei o preço unitário só para 2 casas decimais. Portanto, isto a nível da apresentação. A nível, por exemplo, de logotipos, cabeçalhos, etc., também podem alterar aqui. Por exemplo, tem aqui cabeçalho, o cabeçalho que sai em todas as folhas, e da empresa de construção SA. Em baixo podem, por exemplo, pôr a morada da empresa, o e-mail, o contribuinte, informação geral, escrever aqui o que é que querem. Portanto, o texto da última folha também da listagem. Logotipos, podem pôr o logotipo que quiserem, imagens, podem aqui alterar, escolher qualquer outra imagem de vários formatos disponíveis para colocar nas folhas e em qualquer local da folha. Portanto, há aqui muita personalização possível para imprimir este orçamento. Caso não seja suficiente, caso vocês tenham formas de apresentar o orçamento muito dispares, podem então utilizar outra ferramenta. Em vez de irem à impressora diretamente, aqui às listagens, podem ir a outra ferramenta que é a ferramenta de relatórios. Aqui vocês podem ter relatórios configurados
com outras apresentações diferentes. Por exemplo, reparem, orçamentos. Um orçamento tipo. Este orçamento tem uma apresentação já diferente do anterior. Por exemplo, eu se for aqui buscar outro orçamento diferente, vou mandar fazer a vista deste orçamento. Este é o mesmo orçamento que estamos a trabalhar agora, é o mesmo, só que agora é visto numa máscara diferente de impressão. Vocês estão a ver? É o mesmo articulado. Aqui não está a sair contexto porque eu não pus texto de descrição, mas em termos de apresentação é completamente diferente do anterior. Portanto, a forma é que quiserem, o conteúdo é trabalhado pelo programa. Agora vamos criar aqui um capítulo 2. E neste capítulo 2 vamos querer ir buscar atividades a uma base de dados, que já exista. Então vou, por exemplo, pôr aqui um capítulo, por exemplo, de estrutura. Vou chamar só, por exemplo, este. Estrutura. E este capítulo de estrutura vou escrevê-lo como tal. Estrutura. Muito bem. Agora quero criar o capítulo 2.1, que será, por exemplo, um artigo que quer ir buscar uma base de dados. Já fiz este preço na semana passada, num orçamento, ou tenho guardado já na minha base de dados da empresa este preço, não vou estar a criá-lo outra vez. Que esta é uma grande vantagem que vocês têm perante as folhas de cálculo, é a possibilidade de poderem acumular informação e ir tratando essa informação acumulada e já organizada de acordo com a vossa empresa. Vou aqui este botão buscar outra base de dados, buscar esta aqui de exemplo que eu aqui tenho, que também vem com o programa, está nesta pasta do programa, dentro do programa Exemplos Portugal. Este fecheiro de exemplo é uma mini base de dados, tem lá uma série de preços para exemplo. Então vou fazer a pesquisa, agora, picando aqui neste botãozinho que está na célula, e permite-me pesquisar, então, uma atividade. Então, esta pesquisa que eu vou fazer, permite-me então agora, por exemplo, quero ir buscar uma atividade, por exemplo, de lajes aligeradas. Então quero procurar a palavra aligeradas. Na coluna do código, não. Na coluna da unidade, não. Na coluna de resumo. Então, lá em cima, pesquisar por resumo. Quando se pica nas colunas, muda lá em cima onde é que se vai fazer a pesquisa. Na parte de resumo, em qualquer parte do campo, não só na primeira palavra, mas em qualquer parte deste campo de resumo, quero procurar a palavra aligeirada. Pronto. Encontrei aqui uma atividade que é metro quadrado de montagem de laje aligeirada. Vou aceitar então esta atividade. E como esta atividade já vinha, estava na base de dados já feita, já tínhamos aplicado num caso anterior, ou já foi recuperado uma base de dados, temos então já aqui o texto de resumo. Este é um texto que dá para escrever até 64 caracteres, não dá para escrever mais. É só mesmo para fazer o que estamos aqui a fazer. Uma descrição mínima do que é a atividade. Isto é a montagem de laje gerada. Esta é a escavação para sapatas. Esta é a... Para nós, para trabalharmos, chega perfeitamente. Para o cliente final, não chega. Então podem picar aqui nesta célula e podem alterar então qual é que é o texto descritivo completo da atividade. Portanto, e podem até copiar, colar de outro qualquer programa para este. Aqui tem o preço seco, quanto é que custa a atividade. Mas se eu picar aqui neste botão, posso ter acesso à ficha de cálculo do preço. Ou seja, esta ficha aqui não está completa, mas de qualquer forma, para fazer a montagem de laje gerada, preciso de vigotas, preciso de bobadilhas, preciso de aço, preciso de malha-sol. Ou seja, bem identificado o que é que eu preciso, qual é que é o custo unitário de cada um dos artigos e qual é que é o rendimento necessário. Ou seja, por cada metro quadrado de laje gerada, preciso de 1 metro de vigota. Por cada metro quadrado de montagem de laje gerada, preciso de 7 unidades de bobadilha. Ou seja, está aqui identificado o que é que eu necessito por cada execução de cada unidade de obra. Tudo somado dá então o valor total da atividade. Aqui, por exemplo, a medição. Eu quero pôr a medição de várias lajes ou em vários pisos. Então posso chegar aqui, em vez de pôr aqui a medição total, picamos no botãozinho que está aqui e podemos chegar aqui e pôr então aqui a medição. Por exemplo, no piso 1 temos a laje A, que é uma laje que tem um comprimento de 4 por 3. Bem, isto é só áreas, não precisamos da altura. No piso 1 temos a laje B, que há duas lajes iguais destas, são de 5 por 5. Depois no piso 2 temos uma laje A, que por exemplo é uma laje de 2 por 2, pronto, e assim por em diante. Uma solução muito interessante que podem fazer é que, por exemplo, interessa-me que as medições fiquem separadas por pisos. Então podemos chegar aqui e pôr fase de medição. O piso 1 é a fase A. O piso 2 é, por exemplo, a fase B. Então, se eu não disser nada e imprimir o orçamento, sai o orçamento na totalidade.
mas se imprimirmos o orçamento por fases, por exemplo, quem imprimir só a fase A, ele só imprimirá as duas primeiras linhas de medição, não imprimirá esta medição aqui de final de 4 metros quadrados. Se puser só o B, ao contrário, imprime só o B e não imprime a A. Portanto, é possível então filtrar as medições entre os artigos. Ou seja, é possível filtrar as medições que são apresentadas, ou a totalidade, ou apenas parte delas. Outra situação interessante que as medições têm é a possibilidade de copiar as medições entre artigos. Ou seja, artigos que podem partilhar a medição, podem mandar copiar as linhas todas da medição, só o valor total, ou com vinculação. Vinculação quer dizer que se alterarem o artigo de origem, onde eram as medições, ele altera todos os restantes que utilizam que partilham essa medição. Outro tema também interessante é este tema aqui dos ABCDs. Eu vou aqui às opções do programa, nas opções, vou indicar que vamos utilizar decomposições e também linhas de medição alternativas. Ok, o que é que isto quer dizer? O que quer dizer é que esta é a medição A, pode ter sido a medição que o cliente me deu. A seguir eu vou fazer uma medição B, em que vou verificar esta medição e se houver erros, altero-os. Vou pôr a medição B, e na medição B verificamos que o cliente tinha aqui um erro, que esta laje aqui não era de 4 por 3 metros, mas sim é de 4 por 3 metros e meio. E corrijo a medição. E posso detectar que no piso 2, por acaso verifiquei que houve esquecimento que havia lá uma laje B, que tinha 1,5 metro por 1 metro e que não estava contabilizada. Portanto, na medição tipo B, foi a minha remedição de projeto, tenho estas condições. Na medição tipo A, tenho as outras. Portanto, tenho A, tenho estas medições. Na B, tenho então outras medições que foram alteradas. Depois dá para comparar entre elas e verem as diferenças e considerarem cada uma delas em qualquer momento. Portanto, isto são então as fases que têm aqui a possibilidade de filtrar por fases e de terem medições de várias categorias para o orçamento. As colunas que aqui estão, número, comprimento, largura, altura, são multiplicadas por defeito entre si. Mas se quiserem podem picar aqui no botão de fórmulas e podem então colocar fórmulas diferentes. Por exemplo, escavação de sapatas é um exemplo em que a primeira coluna passa a ter o número de escavações, comprimento, largura e altura de cada uma dessas escavações e a forma de cálculo. O que vai fazer é calcular este volume e ainda pôr um coeficiente de empolamento sobre ele. Ou seja, o resultado que sai já é o resultado calculado. Portanto, e quem diz isso diz para calcular pesos de perfis metálicos, podem usar estas fórmulas em qualquer momento, ficam aqui guardadas e, portanto, podem acrescentar aqui fórmulas também para a aplicação. Muito bem, então a diferença que se vê aqui, deste ícone aqui ser amarelo para os outros serem vermelhos, é que isto aqui são preços simples, que é, diz aqui 6 euros por cada metro quadrado de matação, 38,5 euros por cada metro cúbico de escavação para sapatas. Este aqui é amarelo porquê? Porque é um preço composto. São 7,08 euros por cada metro quadrado de montagem de laje gerada. Mas o custo da montagem de laje gerada está subdividido em vários itens que aqui estão então representados. Portanto, vou só aqui limpar estes que não têm aqui nada. Ok, guardar isto. Okay? Portanto, tem a atividade aqui resumida. Uma situação que acontece às vezes é isto. Tem aqui a atividade que custa-me 7,08 euros. 7,08 euros. Eu, muitas vezes, pegando às vezes a informação que foi numa base de dados, lá está. Se isto fosse uma informação direta numa base de dados, eu vejo aqui que eles estão a contabilizar o metro quadrado, o metro de vigota, a 2,20 euros cada metro de vigota. Mas isso é o preço que está na base de dados. Não é o preço que me vendem. A mim, vendem-me esta vigota que eu tenho descontos muito bons, vendem-me a 2,12 euros. Ok, cada metro. As unidades de abadia estão aqui a 56 cêntimos, mas a mim vendem-me a 0,47. Ok? Eu posso então corrigir os preços para os meus preços. Depois há os rendimentos. Que rendimento é que eu ponho aqui? Vigotas. Tenho 1 metro de vigota por cada metro. Tenho abobadilhas, 7 abobadilhas. Tenho quilos de aço, tantos quilos de aço. A atividade, tudo somado o que aqui está, dá-me 6,35 euros. Mas muitas vezes na empresa têm uma noção exata de quanto é que custa a atividade. Portanto, esta atividade aqui, por norma, não custa 0,35. Esta atividade normalmente custa 8 euros. O custo normal dela é de 8 euros, não 6,35. Então o que é que acontece? Eu posso fazer realmente a sua correção. Ou seja, posso dizer que quero que a atividade de 6,35 passe a custar 8. E vai fazer o ajuste aonde? Nos rendimentos. Ou seja, poderei nos rendimentos então fazer esse ajuste. Poderia fazê-lo manualmente, andar aqui a alterar
o rendimento, por exemplo, em vez de ser aqui 1 kg, ser 1,1 kg, para o valor ir subindo, etc. Se não, posso chegar aqui e fazer isto. 6,39, quero que passe a custar 8 euros. Carrego no Enter e o programa vai então automaticamente alterar a decomposição para dar então os 8 euros. Deu 7,99 euros. Isto agora depende sempre do número de casas decimais que temos disponíveis para trabalhar. Se quisesse pôr 800, chegaria aqui aos rendimentos e permitia mais casas decimais para os rendimentos. Portanto, basicamente é uma questão de ajuste, portanto, de casa decimal. Portanto, e está feito. Tem aqui atividade então ajustada aos 8 euros. Tem aqui o preço de custo, preço de venda. Portanto, posso pôr aqui, por exemplo, uma margem, por exemplo, de 15% sobre esta atividade e tem então aqui. Vamos aqui vendo sempre o total do custo do orçamento. Pronto. Ou seja, então, esta criação do orçamento em forma de tabela permite ir linha a linha, introduzindo aqui mais itens para o orçamento. Agora, fazer aqui mais 50 linhas seria o mesmo trabalho, a mesma explicação, não havia nada de novo a acrescentar. A forma de trabalho em árvore abre um leque novo de possibilidades, tem muito mais possibilidades de trabalho. Por exemplo, temos aqui o mesmo orçamento, capítulo 1, fundações, dentro do capítulo 1, o artigo 1.1, desmatações, o artigo de escavação de sapatas e aqui a montagem de laje gerada. A montagem de laje gerada, como tem medições detalhadas, aparecem logo aqui as medições detalhadas são escritas. A montagem de laje gerada, como tem também uma ficha que descreve a atividade, cá está então a ficha também introduzida. E a montagem de laje gerada, como tem texto de resumo e também tem texto de descrição, também o texto de descrição aparece aqui também identificado. Portanto, temos aqui uma explicação de que este método aqui tem toda a informação visível. Outra situação que também acontece é poderem dizer o seguinte: eu tenho, por exemplo, necessidade na empresa de pôr lá uma pessoa a fazer umas medições, mas é uma pessoa que não tem qualquer formação no programa GEST. Como é que eu lhe dou a formação para que ele me faça esse trabalho? Cá está. Põe esta janela com esta configuração, porque podem exibir ou ocultar as janelas que aqui estão. E o que é que o trabalho da pessoa terá de ser? Vem ao artigo que quer, pica nele e quer então introduzir medições. Pronto, metros quadrados de desmatação de terreno. Pronto, chega aqui e introduz. Na zona sul tem lá uma área de 30 metros por 25 para desmatar. Na zona este tem lá, por exemplo, uma zona tem uma faixa de 15 metros por 15 metros. Ou 15 metros por 15 metros. E depois temos aqui, por exemplo, a ficar acumulada aqui essa medição. Portanto, temos aqui portanto, a medição logo disponível diretamente. Se quisermos, fechei a janela. Se quisermos agora ir fazendo mais medições, qual é que é o trabalho que tem de fazer? Tem de ter aqui desmatação de terreno, está aqui, está neste item, passa para o seguinte e introduz aqui as medições que quer para o seguinte. E por isso, assim sucessivamente, vai picando a cada um e vai podendo consultar e alterando as medições que aqui forem necessárias. Se precisar de aplicar fórmulas, se precisar de copiar medições entre artigos, também tem aqui as ferramentas como havia na caixa anterior. Portanto, torna-se muito simples. Outra vantagem que aqui a árvore tem, por exemplo, temos aqui a escavação de sapatas que quer movê-la para a parte da estrutura. É só picar com o botão direito do rato, clicar, arrastar e largar o ícone. E quando se larga, o programa pergunta: eu quero mover debaixo desta atividade. Então passou a estar a atividade que estava no capítulo 1 de escavação de sapatas, passou a estar no capítulo 2.2. Vou agora movê-la e quero que esta aqui, escavação de sapatas, seja a primeira atividade. Ou seja, esta escavação de sapatas vai ser a primeira atividade que quero que passe para ser o capítulo 1.1. Arrasto com o botão direito do rato aqui para cima e vou mover acima deste. E passou a ser agora o artigo 1.1 é a escavação de sapatas e o 1.2 passou a ser desmatação de terreno. Portanto, esta facilidade de gestão da informação torna-se muito, muito rápida. Outro tema, para quem trabalha com base de dados, depois pode clicar aqui na função da árvore da base, pode ter aberto aqui em simultâneo, já agora vou buscar aqui do outro fecheiro, vou abrir com o fecheiro de exemplo e aí vou abrir a árvore da base dele. Pronto. Tem aqui uma base de dados. Vou pôr aqui lado a lado. Portanto, tenho aqui o orçamento e tenho aqui uma base de dados que eu abri. Eu tenho aqui alguma função automática. Árvore de base e projeto. Permite logo colocar em simultâneo a árvore e o projeto no ecrã. E então, vou fazer isso. Vou colocar o fecheiro de obra 1 de um lado e o fecheiro do exemplo onde tem a base de dados do outro. Mando abrir aqui e ele vai colocar logo lado a lado ambos os casos. Então, agora temos ao contrário, até pus a base do lado esquerdo. Vou então aqui, como eu estava a dizer, ao capítulo de
atuações prévias, demolições de, por exemplo, demolição de paredes. Demolição de paredes arrastam então para o capítulo da estrutura e quero que este passe a ser o primeiro, ou seja, em vez de estar em segundo lugar, passa para primeiro. Mover com o botão direito do rato, mover acima. Portanto, cá está então a demolição de paredes foi a primeira atividade aqui a ser então inserida. Portanto, este pegar e arrastar é bidirecional. Neste caso, peguei num item da base de dados e pus no orçamento, mas podia ter feito o contrário. Uma atividade que eu editei ou que me interessa guardar de um orçamento, posso também colocá-la numa base de dados. E daí o que eu disse que é possível criar logo as bases de dados dos orçamentos que vocês fazem com o programa. Neste caso, tenho aqui a atividade e a única coisa que me falta agora é só pôr aqui as medições. Por aqui, por exemplo, a medição tem lá uma parede de monolito em 4 metros de comprimento por uma altura de 2 metros e, portanto, é só um preço por metro quadrado, é suficiente esta informação. Esta atividade aqui, por acaso, não tem rendimentos, vou pôr aqui um rendimento de 1 para cada uma, só para ter preço, para que apareça então essa informação. Muito bem, temos então aqui a atividade completa. Agora, se quiséssemos imprimir este orçamento, novamente a mesma coisa, imprimir, e podemos agora imprimir. O orçamento, temos aqui, vimos há pouco o orçamento simples, mas podemos tirar um orçamento com medições detalhadas, por exemplo, sair então o orçamento e a sua medição detalhada, ou só as medições até se quiséssemos. Então, conforme estão a ver aqui, é possível então que ele saia logo com comprimentos, larguras, alturas, tudo já aqui então organizado por cada um dos artigos. É possível também tirarmos de um orçamento, até vou buscar aqui do orçamento, no orçamento maiorzinho para termos mais informação, pode ser aqui do exemplo. Portanto, imprimir, por exemplo, um orçamento cego. O que é um orçamento cego? O orçamento cego é um orçamento que não tem preço, só tem medição. Então, em vez de apresentar os parcelares, em vez de apresentar os parcelares de medição, apresenta só os totais. Só a medição total, não tem preço unitário nem valor. Ou seja, querem pedir uma proposta ao empreiteiro, podem indicar que capítulos é que querem inserir, que fase de medição é que querem inserir e pedem a proposta nesse sentido. Outra listagem também interessante, por exemplo, quer saber que recurso é que esta obra vai consumir. Eu quero saber que esta obra vai gastar tantos quilos de aço, que vai gastar tantas horas de pedreiro. Portanto, podemos saber essa informação de materiais, de mão de obra, equipamentos deste trabalho. Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, prumos metálicos. Tenho aqui a utilização 2 vezes prumos metálicos e tenho o total dessa atividade. Por exemplo, o compressor a diesel. O compressor a diesel tem utilizado na demolição de paredes e na colocação de coletores de betão. O número de horas de cada uma, o total, o preço unitário e o valor total de compressor deste tipo nesta obra. Portanto, é possível então ter esta informação. No final, o programa dá ainda isto. Total de mão de obra, total de equipamentos, total de materiais, total de preços de composição, ou seja, dá-nos então os totais. Portanto, esta obra aqui, claramente, o grande condicionante é o custo do material para esta obra. Depois, também podem fazer esta informação por artigos, saber artigo a artigo as previsões. Ou seja, numa fase estão ainda em orçamento, conseguem ter logo as previsões de execução. Por exemplo, o capítulo da demolição de paredes tem previsto então gastar 27 horas de compressor, martelo, operário, servente para executar a quantidade do orçamento. Ou seja, quer dizer que tem uma previsão de quanto tempo é que vai durar a atividade. Estas previsões vão ser a base para o cálculo dos diagramas. Ou seja, o programa automaticamente vai calcular aqui os diagramas de Gantt e em que, nestes diagramas, vai permitir então ter o mapa de trabalhos da obra. Podemos tê-lo assim por capítulos, também é possível nas opções pedir o completo, portanto sem capítulos vão vir todos dobrado. Aliás, aqui, tiramos os capítulos aqui, ele vem todos dobrado. Portanto, atividade a atividade. E desta forma, temos aqui então os nossos vários itens e podemos aqui agora gerir. Por exemplo, tem aqui uma atividade que previsto durar aqui um dia. Eu, por exemplo, quero que ela dure 4. Podemos alterar e o programa faz o ajuste ao diagrama. Podemos alterar qual é a atividade predecessora, qual é a atividade sucessora, quando é que uma atividade arranca em relação à outra. Eu quero que esta aqui arranque, mal a outra também arranque. Ou seja, o princípio da anterior é o princípio desta aqui. E ele ajusta então o arranque das atividades. Posso fazer o mesmo aqui à de cima. Okay. Ele vai fazendo aqui, estas 3 atividades podem arrancar em simultâneo. Ou até posso dizer que uma delas, por exemplo, tem um atraso de 2 dias. Uma delas arranca atrasada 2 dias das restantes. É possível então fazer todos os ajustes de tempos. Estes diagramas que aqui são gerados podem-nos visualizar também na função de, aqui no C, cá em cima, na função de exportar. Podem-nos visualizar também em Project, porque eles têm exportação direta dos gráficos para Microsoft Project. E, portanto, desta forma, podem pegar esta informação, está aqui tratada, para esse tipo de formato.
Em termos de diagrama, do diagrama de tempos, o programa calcula também o cronograma de financeiro, recursos, as curvas EVM e ABC. Portanto, o cronograma financeiro será então a evolução de custos ao longo do tempo da obra, em que nos vai dar informação de cada custo previsto para cada tempo de obra. Já está. Nesta semana da obra está previsto gastar este valor, já vem acumulado desde o princípio da obra este valor, cerca de 6,67% do custo da obra gastos até este momento. Ou seja, temos aqui, portanto, as importâncias parcelares acumuladas, aqui identificadas, do que é que está a acontecer na obra. Isto é possível exportar para Excel para ter um gráfico de evolução ao longo do tempo da obra. Este diagrama também pode ser visto de uma forma não financeira, mas de uma forma de recursos. E até podem filtrar categorias. Por exemplo, quero ver só máquinas. Eu faço aqui um filtro por códigos de máquinas, que neste caso, nesta base de dados, estão identificados com MMM, são equipamentos, máquinas. E, portanto, fiz um filtro dessa maneira, o programa vai-me calcular aqui as necessidades de máquinas que eu vou ter ao longo do tempo da obra. Poderia ser um filtro por mão de obra, por um material, por aquilo que tivessem essa necessidade. Assim, ele vai dar aqui a evolução ao longo do tempo das necessidades do recurso que seja selecionado. Portanto, temos aqui o nosso diagrama e ele indicará, portanto, aqui as máquinas que são necessárias. Portanto, temos aqui o quê? Nesta semana da obra eram precisas 6 horas de compressor, noutra semana 67, noutra semana 22. Portanto, é possível então identificar aqui o número de horas, neste caso são equipamentos, são medidos à hora, de cada um deles em cada período de tempo da obra. Dos diagramas, o programa também faz aqui uma análise de curvas ABC. O que é isto? Quando se está a analisar um orçamento, podemos querer saber quais as atividades mais importantes do orçamento, porque são essas que são decisivas para o preço final da obra. Então, o programa permite calcular 3 níveis de atividades A, atividades B e atividades C, no qual podem aqui classificá-las no próprio programa. Podemos chegar aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui umas atividades que eu aqui, esta atividade A, que foi para algum exemplo que eu fiz, só pagá-la daqui do orçamento, só para não estar aqui, tem um valor incrível. Vou só tirá-la daqui. Ok, pagar esta daqui. E esta aqui. Ok. E aqui há alguns itens sem medições. Ok? Então pronto, vamos aqui agora ver as curvas ABC. Pronto. Agora eu posso aqui nas opções definir o que é para mim A, B e C. Ou seja, para mim, atividades C são, digamos, a parte de 50% do orçamento, inferior ao orçamento, a parte de 20% e a parte de 30% do orçamento. Então, posso ter aqui posso alterar estas percentagens, por exemplo, quero que seja aqui, por exemplo, 40%, aqui 25%, aqui 35%. Ou seja, o grau de leque de importância que as atividades têm. Por exemplo, tem aqui uma atividade aqui também muito grande, 42 mil euros, uma atividade aqui, que é o artigo 311. Provavelmente são aqui das alterações que fiz aqui ao fecheiro, que são bastante ilógicas. 311, vamos só aqui buscá-lo. Cá está ele. Esta atividade aqui, parece ser que 190, painel de azulejo, 196 euros cada metro quadrado de painel. E tínhamos para executar aqui uma medição de 200 metros quadrados de painel. Vamos para um painel mais barato. Um painel de 14 euros. Peço desculpa. Sim, painel de 14 euros. Vamos alterar o preço. Ok. 14,99. Portanto, já nos dá um custo muito mais razoável para os azulejos. Pronto, aquilo era uma atividade que estava muito grande. Era muito maior que todas as outras. Então, cá está. Então quer dizer que neste orçamento, está aqui já destacado, a atividade mais custosa deste orçamento neste momento é esta aqui. O telhado de telha Marselha custa 7 mil euros. Depois tem aqui a argamassa de cimento, também custa cerca de 3.900 euros no orçamento. E estas são as atividades mais penalizadoras. Estas duas aqui são as mais caras do orçamento, estão naquele ramo final dos 30% mais caros da obra. O B está naquele ramo dos 25% mais caros, que são estas que aqui estão identificadas. E tudo o resto ficou no classe C, que é abaixo dos 40% do valor de orçamento. Portanto, são todas de menor importância. Portanto, é muito mais importante podermos ter estas atividades que aqui estão A e B do que propriamente na C, porque são valores mais pequeninos e que praticamente não se sentem no valor total do orçamento. Isto porquê? Porque estou numa perspectiva de querer ajustar o valor do orçamento ao valor de venda. Eu tenho aqui uma ferramenta até dedicada especificamente para isso, que é o ajustamento do orçamento.
podem ajustar os preços simples de orçamento, ajustar os artigos, ou também ajustar os artigos com a composição de preço. Por exemplo, este orçamento que aqui está tem atualmente um custo total de 35 mil euros, que é a moeda que estamos a utilizar aqui. Eu, se quisesse, poderia agora dizer que estes 35 mil euros quer vender este orçamento, quer alterar, quer que espaço, por exemplo, para os 40 mil. E esta alteração de mais 11% poderia ser repercutida na mão de obra em rendimentos, nos equipamentos na alteração dos preços unitários e nos materiais, também alterando os preços unitários também. Portanto, e podia fazer então esta alteração aqui ajustando. Até era possível, no caso de haver artigos mais sensíveis do que outro no orçamento, selecionar apenas alguns dos artigos que queria que fossem afetados. Okay? Selecionam só alguns e só esses é que seriam afetados pela alteração, os outros mantariam-se intactos. Portanto, isto ao fazer o ajustamento, o programa vai calcular e vai tentar, dentro do número de casos decimais, dos artigos e dos valores, tentar chegar ao valor mais próximo possível do pretendido. Sendo que o programa nunca pode perder cêntimos em lado nenhum. Pronto, ficou aqui com o valor final do orçamento, sair. Se for consultar aqui o meu orçamento, já está então ajustado até cerca dos 39 mil e quase 40 mil euros, que foi o valor pedido. Portanto, lá está ele então. Okay? Portanto, uma forma rápida de ajustar o orçamento, em vez de darmos aqui item a item, alterar capas, alterar preços unitários, alterar medições não podemos, mas, pronto, alterar preços e alterar capas, portanto, assim é uma forma rápida de atingir o valor final do orçamento que se quer. E pronto, não sei se vou verificar se há questões por parte de quem está a assistir sobre este tema. Vamos só aqui verificar se há aqui questões colocadas. Ok. Bom, penso que até agora não tenho questões de nenhum dos participantes. Okay? Se houver questões, por favor, podem, através deste sistema que estamos a utilizar, colocar então as vossas perguntas. Muito bem, então não havendo questões, vamos avançar então para outro tema. No gesto ainda, é possível fazer então os autos de medição. Os autos de medição o que é que permitem? Permitem criar os autos com a periodicidade que seja necessária e fazer, portanto, o acumulado deles e a comparação com o orçamento em cada momento. Esta hora, por acaso, já tinha aqui alguns autos feitos, vou só eliminá-los. Portanto, aqui na função de opções de fecheiro, o programa vai aqui guardando os autos que já estão elaborados. Posso aqui eliminar estes aqui. Okay? Portanto, vamos começar de novo esta obra. Portanto, temos aqui um orçamento. Acho que não apaguei. Não apaguei não. Muito bem, agora sim. Então, cá está então o orçamento que nós temos criado. Está em células cinzentas. Porquê? Porque são células que indicam, portanto, que não são editáveis, são só para consulta. E agora, quero então aqui criar um novo auto de medição. O primeiro auto de medição da obra. Pico aqui. Vou chamar, por exemplo, aqui auto 1. Pretendo copiar os dados da produção. Isto acontece, esta pergunta, porquê? Porque neste ficheiro que eu tenho aqui já tenho introduzidos dados de faturas e de dados das obras e, portanto, dos custos que as obras estão a ter reais. E, portanto, o que é que quer dizer? Quando eu vou gerar um auto, ele pergunta-me, quer ir buscar os autos, o valor todo está lá já introduzido e as medições que lá estão para criar aqui o auto para o cliente? Se eu quiser sim, ele faz isso. Se é que não, não faz. Portanto, então é possível ter esta situação integrada, quer do custo da obra real, com os autos que são apresentados ao cliente. E pronto, abre-se então aqui as colunas do auto. Porquê é que o programa tem aqui a possibilidade de alterar o preço unitário? Normalmente o auto vem com o preço unitário do orçamento. Porque nós temos a função de revisão de preços, que permite criar revisões de preços sobre o orçamento e os autos. E isto vai fazer com que ao criarmos um auto, possamos ter a necessidade de entrar já com os valores alterados.
Portanto, nós podemos aqui ter a parte de revisão de preços, formas de revisão, os índices de custo, os coeficientes de atualização, os planos de pagamentos e adentamentos, e depois então o cálculo da revisão de preços e os acertos e revisões, sendo que ele depois gera também todos os gráficos de evolução em relação aos autos, em relação a tudo que esteja a ser então elaborado. Portanto, isto é uma situação possível de ser tratada integrada, é um módulo que se adquire para ter ou não ter esta função aqui, mas, portanto, permitiria a utilização dos preços unitários já revistos para os autos. Agora, para fazer um auto em si, não considerando a revisão de preços, o que é que eu tenho de dizer? É dizer o que é que tinha previsto e o que é que está feito. Então, eu tinha previsto fazer metros cúbicos de demolição de paredes, 27 metros cúbicos previstos. Já fiz 6 neste primeiro auto. Portanto, o programa diz-nos aqui a diferença de medição e de valor, está aqui a diferença percentual, e temos aqui o que é que falta realizar e se há trabalhos a mais ou não há trabalhos a mais. Podemos aqui fazer outro exemplo, por exemplo, a rede de saneamento. Não sei quanto é que a rede de saneamento está feita concretamente, mas sei que está a 40% de execução. Então, posso picar aqui neste símbolo de percentagem e indicamos considerar o capítulo da rede de saneamento, que é o capítulo 1.2, a 40% de execução. Então, aceitar e o programa faz esse cálculo. 40% de execução para a rede de saneamento. Ok? Já está. Agora quero, por exemplo, dizer o seguinte. Fundações, metros quadrados de betão de limpeza. 23 metros quadrados previstos do orçamento. Vamos dizer que já fizemos 27, que é uma quantidade superior à prevista do orçamento. Para já fica logo marcado a roxo, este item, e dá a indicação que estamos a fazer mais 17% do que o previsto. E temos aqui quanto é que ele está a contabilizar já de trabalhos a mais. Ou seja, trabalhos acima do contratado, acima do previsto do orçamento. Outra situação que pode acontecer é o contrário. Eu dizer aqui que tenho para fazer 6 caixas de visita, fizemos 5 caixas e não é para fazer mais nenhuma. Portanto, dou como finalizado. Ao marcar o artigo como finalizado, ele assume que é um trabalho a menos a diferença que faltar. Ou seja, que falta realizar uma unidade e esta será tomada como trabalhos a menos. Poderá acontecer ainda mais uma situação, que é pedirem-nos trabalhos que não estavam no contrato inicial, trabalhos não previstos. Temos aqui o ícone direto, artigo não previsto no orçamento, e em que eu posso dizer aqui, quero criar o artigo 134, que vou inserir aqui no capítulo 1.3, será 134. O que é que eu quero lá inserir? Portanto, o que é que não estava previsto no orçamento? Vamos aqui verificar, por exemplo, não estava previsto, por exemplo, aqui a colocação de coletor de diâmetro de 25 mm. Não estava previsto isto. Aceitar. E então tivemos de fazer esta colocação de coletor de diâmetro de 25 mm. Custo unitário, está aqui identificado, posso alterá-lo. E vamos dizer que fizemos a colocação de 20 metros de coletor. Pronto, ou seja, isto é uma atividade que aparece marcada a vermelha por ser um artigo não previsto no orçamento. A nível de impressões, é possível vir aqui à impressora e ir aqui ao separador de autos de medição, imprimir ou sem imprimir o auto, a medição detalhada e o auto, os comparativos entre orçamento e auto, por exemplo, o histórico, que fará a soma de vários autos em comparação com o orçamento, os trabalhos a mais, os trabalhos a menos, não previstos. Portanto, tudo isto é possível tirar diretamente aqui do programa. Se eu quiser fazer mais autos de medição, é repetir o mesmo procedimento, não há nada novo a explicar, é chegar aqui novo auto de medição, vamos chamar, por exemplo, auto 2, auto, por exemplo, 2, pronto. E ele abre então as colunas para o segundo auto e vai permitir então depois fazer aqui também exatamente o mesmo tipo de trabalho. Por exemplo, neste auto, eu vou querer dizer que todo o capítulo 1 está feito a 10%. Fizemos mais 10% de avanço ao capítulo 1. Pronto, é só chegar aqui, percentagem, todo o capítulo 1 mais 10%. Pronto, e então fica todo o capítulo 1 medido nessa proporção. Ok. Portanto, esta é a ferramenta de autos, portanto permite então ter aqui o controle dos autos todos e ter depois então a possibilidade de imprimir toda esta informação também. O caderno de encargos, que é a última função do gesto, temos aqui condições técnicas,
permite então ter também a árvore do documento em que podemos consultar item a item que textos é que têm inseridos. Por exemplo, aqui, este capítulo, esta atividade de demolição de paredes, tem inseridos estes textos lá dentro. Um texto de descrições, um texto de execução e organização de trabalho e um texto de valorização e medição. Portanto, quer dizer que eu posso introduzir para cada item os textos que necessitarmos. A nível de impressão, a partir do momento que eu coloco, por exemplo, esta atividade de demolição de paredes com martelo num orçamento, automaticamente, se eu mandar imprimir o caderno de encargos, sai o caderno de encargos já incluindo esses elementos. E quando se manda imprimir o caderno de encargos, é possível indicar que textos queremos imprimir. Se quer imprimir tudo, se quer imprimir só alguns, portanto é possível filtrar e apenas escolher os temas que interessam incluir no caderno de encargos. Isto faz com que tenha um caderno de encargos muito mais ligeiros, com uma apresentação e uma leitura muito mais dedicada. Portanto, temos aqui terraplanagem com terra de escavação, descrição e complementos ao texto, lá vem, este tinha aqui estes textos adicionais incluídos, e pronto, e de acordo com o que cada artigo tenha, aparecerá aqui então essa informação textual. Portanto, isto faz com que tenha um caderno de encargos muito mais pequenos, em termos de volume de folhas, mas com informação muito mais dirigida aos temas que precisam realmente de incluir. E só imprimem cadernos de encargos das atividades que estão no orçamento, não de atividades que não existem lá. Portanto, estas são as ferramentas de gesto. Portanto, quem tem gesto tem todas estas ferramentas, exceto a revisão de preços, só quem tem gesto com o ReviPre é que tem esta possibilidade. E, portanto, como veem, é uma ferramenta que dá apoio à criação de orçamentos, diagramas de planeamento de obra, de análise do próprio diagrama, financeira, de recursos e também da própria obra. Os autos de medição, para a elaboração de autos e os cadernos de encargos. Portanto, estas são as ferramentas principais do gesto. Normalmente na aquisição do gesto é possível também ter este programa que é o livro do edifício, que permite ter, por exemplo, aqui uma identificação dos componentes possíveis que um edifício pode ter. Por exemplo, o edifício pode ter sapatos isolados, pode ter sapatas conjuntas, pode ter estrutura de betão, estrutura de aço, estrutura de madeira, pode ter lajes de vários tipos, pode ter panos de alvenaria, panos de painéis de pré-fabricados, de pedra, imensas possibilidades pode ter de materiais que se podem contemplar num orçamento. Agora, o que é que isto permite? Isto permite é chegar aqui e manualmente escolher o que é que a nossa estrutura tem, ou o que é que o nosso orçamento tem. No caso de não querer fazer este trabalho manualmente, dá para ser feito automaticamente. Ou seja, picam aqui e podem dizer ao programa a seguinte informação. Se o programa detectar no orçamento este tipo de códigos, SC, SZ asterisco, o programa sabe que vão haver sapatas isoladas. Se o programa detectar no orçamento os códigos EEHL3 e EEHL4, ele sabe que vai haver lajes de escadas. Porquê? Porque toda digamos, a organização de códigos que se utilizou foi feita nisso. Sempre que há lajes de escadas, começam sempre por este código. E assim o programa detecta que se no orçamento encontrar lá o código de atividade, já sabe que tem lajes de escadas e ele sozinho vai ligar as atividades que encontre. Portanto, não deve estar aqui manualmente a escolher nada. Como cada uma destas atividades, quando se ativam, tem associada a si toda a parte textual, cá está, eu posso estabelecer essas relações. Ou seja, eu posso indicar que se o programa detectar que se ativou sapatas isoladas, então vai imprimir os dados básicos, vai imprimir o conhecer o edifício, que está aqui também dentro, a documentação básica do edifício e da sua fração, que é o que está aqui dentro depois da identificação do edifício. Ou seja, é possível então escolher desta árvore todo texto que texto é que tem de sair, que texto é que tem de ser incluídos. Portanto, então quer dizer que desta base de dados de texto que eu aqui tenho, que tem imensas atividades, imenso conteúdo, eu posso indicar que textos é que devem ser impressos para o orçamento em questão. Estes textos o que é que podem conter? Podem conter desde textos, imagens, portanto, têm toda uma parte de categorias de texto diferentes, descrições, etc. Por exemplo, se eu liguei que na estrutura, ou melhor, que, por exemplo, nas fachadas, por exemplo, se eu coloquei que, paredes exteriores, que havia caixilharias. Se o programa detectou que havia caixilharias e, por exemplo, PVC, automaticamente o programa liga aqui caixilharias PVC, se ele detectou que é este no orçamento. E então apresenta aqui texto de utilização, precauções de utilização. Deve evitar fechar de forma violenta os panos de portas e janelas, manipular com prudência os elementos de fecho, proteger a carpintaria com cinta adesiva ou tratamentos reversíveis quando se estiver a chegar a cabo algum trabalho na fachada. Portanto, indicações de precauções de utilização. Prescrições, proibições, portanto é proibido aplicar andaimes na caixilhas PVC,
Portanto, tudo isso, proibições de utilização. Manutenção. O que é que o utilizador tem de manter? O utilizador tem de comprovar o correto funcionamento dos mecanismos de fecho, a limpeza, a inspeção para verificar a perca de estanquidade. Portanto, tudo isso são manutenções do utilizador. Manutenção profissional. Está previsto para este tipo de materiais, a reparação dos elementos, de fecho, perca de estanquidade, deverá integrar as condições iniciais ou proceder à substituição de elementos afetados. Portanto, está aqui explicado como é que tem de ser feita a manutenção profissional. E depois podemos fixar como é que é feita a revisão desse elemento. Por exemplo, de uma vez por ano deve-se comprovar o funcionamento. De 3 em 3 anos, verificar se há imperfeições. Portanto, ou seja, define-se um calendário de manutenção. E isto vai fazer com que, para cada equipamento, material, revestimento que vocês apliquem, possam então fazer este tipo de mapeamento, quer de calendarização, quer de texto de manutenção dela. E isto o programa automaticamente imprime um caderno com esta informação. Ou seja, ele faz logo depois a impressão deste documento, do documento do livro do edifício, ou seja, o caderno de condições de utilização técnica do edifício. A mesma forma de trabalho é aplicada para o seguro. É exatamente a mesma forma. Eu tenho um orçamento feito, quero criar o seu plano de segurança, é a mesma coisa. Tem uma lista de tarefas, que pode ser escolhida manualmente, ou o programa pode detectar do orçamento que atividades é que estão lá no orçamento, e liga aqui logo automaticamente as atividades, se há demolições de alvenarias, se há estruturas de betão, se há carpintarias, se há serralharias, se há vidros. Portanto, tudo isto é detectado pelo programa. E, quando se liga a alguma daquelas categorias, daquelas tarefas, automaticamente o programa sabe quais é que são os textos que deve incluir da memória que tem aqui disponível. O objetivo da memória, o plano de segurança, a planificação, medidas de gestão, estruturas de desenvolvimento do plano de segurança, características da obra. E depois os textos vêm assim com variáveis. Empresa nome, grupo nome, projeto de freguesia, projeto de cidade. Já no livro de edifícios existia isto, que é a possibilidade de ter variáveis. Ou seja, uma pessoa tem uma lista de variáveis. Empresa nome. Eu se for aqui procurar empresa nome, por exemplo, está aqui empresa... entidade, empresa nome, está aqui. Pronto, ponho aqui à frente o que é que eu quero, o nome da empresa, o dono da obra, qual é o fax do dono da obra, qual é que é a entidade executante, o e-mail, o fax, o NIF. Ponho aqui os dados todos e automaticamente o programa vai aos textos e substitui estas variáveis todas. Eu a cada texto que aqui tenho, posso ainda, por exemplo, movimentação de terras, posso ter aqui a atividade, o texto base, depois posso ter aqui descrição de trabalhos, riscos laborais que estão associados à movimentação de terras, riscos que foram avaliados. Qual é que é? Portanto, tem aqui cada pessoa de diferentes níveis, cada pessoa do mesmo nível. Dentro de cada uma delas, por exemplo, cada pessoa do mesmo nível geral, caminhar introduzindo pés entre armaduras, se fosse o caso. Temos aqui uma série de riscos que estão previstos e que podemos aqui então ativar ou desativar em qualquer momento, digamos, a previsão de riscos avaliados. Organização de trabalho e medidas preventivas, um campo de texto para fazer essa definição. Quais os equipamentos de proteção coletiva que estão previstos, quais os equipamentos de proteção individual que estão previstos e as avaliações. Que riscos é que esta atividade tem avaliados? Por exemplo, por cada tipo de risco, ter uma probabilidade e uma gravidade de ocorrência. E com base na alteração destes parâmetros, ter então uma reclassificação da atividade. E sendo que é possível ter um terceiro membro de comparação, além da probabilidade de gravidade, ter ainda uma terceira variável de comparação, se assim quiserem também estabelecer. Portanto, temos aqui então os textos e as condições todas. Obviamente que ao ter esta informação aqui definida, o programa imprime logo diretamente o plano de segurança. Portanto, vem aqui, segurança e saúde, a memória, o caderno, os anexos, os tais gráficos, a avaliação de riscos, lista de atividades, lista de riscos, lista de trabalhadores. Portanto, tudo isto pode ser aqui então logo impresso diretamente a partir do programa. Então só gerar aqui a listagem. Pronto, e o programa prepara a informação, portanto faz um índice, faz a apresentação, a formatação dos textos, das folhas. Portanto, é possível então ir visualizando depois cada folha com todo o texto que está inserido e que foi então ali fixado anteriormente.
portanto, um plano de segurança que sai logo diretamente do programa. Depois também é possível, conforme disse, fazer um acompanhamento em obra, depois em obra ir registando as suas ocorrências, fase 1 demolições, fase 2 escavações, estrutura, a fiscalização, o que é que detectou, portanto no corpo principal detectou uma utilização do IP, nomeadamente capacete, temos aqui estava conformidade, não conforme, outros. Portanto, temos aqui então depois as fichas que podemos fazer para cada avaliação, de visita de avaliação ou para cada registro de avaliação que se faça. Temos depois os históricos, vários registros que fomos fazendo ao longo do tempo, para ficarem então aqui, digamos, também registados. E, portanto, a nível de trabalho, o seguro e o resíduos funcionam de uma forma muito similar, porque o que eles fazem é do orçamento lerem o que é que existe, detectarem e associarem logo os textos que fazem parte. Ou seja, isto quanto mais se utilizar, mais automático se faz. Portanto, a partir de um orçamento, praticamente sai automaticamente quer o livro do edifício, quer o plano de segurança. Agora, a nível de resíduos, a situação não é tão dispara assim, também. Pode-se buscar informação ao orçamento, mas o resíduos tem duas formas de trabalhar. Existe a possibilidade de não haver orçamento nenhum também, como existe para os anteriores, e existe a possibilidade de buscar os valores dos resíduos à obra. Então, para esses casos, aquilo que se faz, então será o seguinte, vamos lá ver. Primeiro caso, não há orçamento. Então começa por aqui, dados gerais. Há que dar os dados gerais da obra. Qual é que é a superfície total construída? 400 metros quadrados. Volumes de escavações, 80 metros cúbicos. Qual é que é o fator de empolamento das terras e dos resíduos? Vamos aqui um fator de empolamento. E qual é que é o tipo de obra? Vamos dizer que isto aqui é uma obra de edificação corrente. Muito bem. Então, para uma obra de edificação corrente, estão aqui identificados normalmente os valores médios que se obtêm de resíduos para a execução de uma obra corrente. Se eu mudasse o tipo de obra, ele muda estas percentagens de acordo com o tipo de obra que foi obtida. Estas percentagens vieram de um estudo de várias obras e, portanto, estabeleceu-se um valor médio para estes parâmetros. Portanto, obviamente, não é uma situação rigorosa, mas é uma situação de aproximação de resíduos que se vão produzir. Com esta informação, para Portugal, os resíduos estão organizados por códigos LER, e portanto têm aqui a possibilidade de terem aqui a vossa gestão dos vossos códigos que utilizam. Okay? Portanto, os códigos das atividades que produzem resíduos, ou dos resíduos produzidos. Depois temos aqui, depois de identificar os tipos de resíduos, temos aqui a estimativa de resíduos. Esta estimativa será então a estimativa de produção, neste caso percentual, de cada um dos resíduos que estão aqui identificados, quer a nível de coeficiente de presença, quer a nível de peso total de cada tipo de resíduo, peso de cada tipo, ou melhor, percentagem do peso total, aqui peso de cada tipo, em tonelada, densidade média, em tonelada por metro cúbico, e a previsão de reciclagem. Por exemplo, eu se calhar numa obra consigo facilmente reciclar muita da madeira. Então podemos dizer que consigo reciclar, por exemplo, 35% da madeira eu consigo fazer reciclagem dela. Então podemos aqui dar logo essa indicação de que existe uma percentagem de reciclagem possível. Podemos escrever aqui logo diretamente. Também, por exemplo, os próprios resíduos da construção, da demolição, ou por exemplo das terras de escavação. Também seria possível aqui, por exemplo, indicar, por exemplo, que 25% das terras de escavação poderiam ser aqui também contabilizadas como recicláveis. Portanto, temos aqui então essas possibilidades. Agora, é possível também ter aqui os desdobramentos pelos códigos, ou seja, em vez de ter uma análise global, assim mais grosseira, é possível agora, código a código, fazer então os desdobramentos de cada uma destas percentagens, quer de previsão de reciclagem, quer também de distribuição de resíduos por códigos LER. Então, estes valores que aqui estão a ser produzidos vieram daquele método percentual inicial, mas existe aqui um botão que é o cálculo automático a partir do orçamento. Se picarmos neste botão, o programa calcula automaticamente as quantidades a partir das quantidades do orçamento. Portanto, é o cálculo rigoroso, o método de cálculo rigoroso da análise de resíduos. Já vou explicar como é que ele faz esse cálculo das quantidades que depois apresentaria aqui. Entretanto, vou só levar o procedimento até ao final. Portanto, estimativas de quantidades, gestão dos resíduos, ou seja, os resíduos de cada tipo, como é que vão ser tratados, se vão para aterro misto, se vão para aterro separado, se vão para uma central de reciclagem, como é que são transportados,
são transportados em caminhão, em contentor, em bidão, escolhemos aqui. Portanto, dá para alterar tudo isto e alterar quer a forma de transporte de cada um deles. E o orçamento. O orçamento vai fazer o cálculo dos resíduos, como é que eles vão ser tratados, ou seja, as taxas que têm de pagar para a entrega dos resíduos, dos custos de transporte dos resíduos. Portanto, o programa fará então essa avaliação e dará um orçamento que pode ser até integrado no orçamento inicial. Ou, se não for isso, pelo menos poderá ser um orçamento que poderá servir para adicionar aos custos indiretos que a obra tenha, que venha a gerar. Então, eu não sei qual é que é a base de dados que está aqui associada a este fecheiro. Não tenho agora mais nenhuma, pronto. Aparecia aqui, portanto, eu não tenho aqui a base de dados aqui associada. Só por se tem aqui alguma que esteja aqui rapidamente acessível, que tenha esta informação, vamos só aqui procurar. Ou se isto aqui tiver, se não, passamos de qualquer forma. Cá está. Portanto, cá está. Eu tenho então aqui transportes. Unidades de transporte de terras de escavação, em caminhão, em bidão, todos vários tipos de situações. O custo unitário que está previsto de custo de transporte e depois o valor que foi previsto. Portanto, foi previsto este tipo de transporte e a medição que está prevista deste tipo. Vou só aqui abrir aqui a janelinha para ver o que é. Custo de transporte em caminhão. Portanto, está aqui previsto em caminhão de transporte e, portanto, temos aqui depois a quantidade de 9 unidades de transporte, 9 transportes, temos aqui o custo. Portanto, e depois o programa faz então o cálculo para estas quantidades. Também daqui se gera o próprio plano, o próprio relatório do plano de gestão de resíduos. Pode ter a estrutura que vocês quiserem, já viram, tem aqui os ícones comuns de adicionar capítulo, subcapítulo, eliminar, alterar. E cada item pode ter então os seus textos, o seu texto, imagens, podem aqui associar, formatações, podem também sempre copiar e colar. Também tem o esquema de variáveis, em que podem colocar as variáveis aqui, depois o programa substitui no texto onde vocês puserem as variáveis. Portanto, é uma forma de trabalho, portanto, igual ao que já se falou anteriormente, e no final o programa produz então esse relatório do plano de gestão de resíduos. Portanto, tudo o que ele gera pode ser sempre logo impresso diretamente, ou podem exportar ou para DocX ou para PDF, tem formas de exportação para outros programas. Portanto, ele aqui está a mostrar aqui o estudo. Portanto, um fecheiro, neste caso um PDF, com todo o índice, todos os elementos, tabelas, portanto, tudo aqui já preparado para imprimir. Pode também tirar informações também gráficas, tipos de resíduo, os pesos de cada resíduo que a obra tem, o comparativo depois dos resíduos do previsto com o executado na obra, porque é aquilo que os registros aqui vão permitir fazer, que é registar essa informação de período em período, os resíduos que a obra vai produzindo para comparação com o previsto da estimativa. Portanto, posso aqui restar data tal, materiais reutilizados, materiais reutilizados em toneladas também aqui, de acordo com os códigos LER que, por exemplo, misturas bituminosas, tipo de utilização para fazer qualquer tipo de situação, tonelagem e qual é que foi o operador de gestão que tratou deste resíduo. Portanto, possibilidade então de criarem os planos de gestão de resíduos, estimativa de orçamento e comparação a nível de obra. Falta-me só explicar uma coisa, que é como é que o programa consegue calcular a estimativa de resíduos a partir do orçamento. Então é muito simples. Cada atividade de um orçamento por aqui em forma de árvore. Cada atividade de um orçamento pode ter aqui definido os seus resíduos. Ou seja, eu pico numa atividade de demolição de paredes e pode ficar especificado que a demolição de paredes tem código, unidade, texto, tipo, o código LER de resíduo, massa unitária, volume unitário, o que é que ele produz de resíduos para a obra. Então posso indicar aqui qual é que é o elemento e indico também o resíduo, qual é que é o volume, qual é que é a massa que ele produz por cada
metro cúbico de demolição de paredes. Portanto, metro cúbico de demolição de paredes produz, sei lá, produtos cerâmicos, ou seja, resíduos cerâmicos. Produz, por exemplo, 50 kg de produtos cerâmicos por cada metro cúbico de demolição. Argamassas, tantos quilos. Pomos aqui linha a linha o que é que produz por cada metro cúbico, depois o programa já sabe. É para fazer 27,53 metros cúbicos de demolições, já sabe quanto é que vai produzir de resíduos. Portanto, temos aqui então a resposta de como é que o programa faz o cálculo. É que cada atividade pode logo ter associado a eles essa informação. Vocês já repararam, em muitas embalagens de produtos de construção civil, já lá vem identificado exatamente isso, que é a quantidade de resíduos que se produzem por cada utilização daquele produto. E, portanto, muita dessa informação está disponível e podem recolher. Muito bem. Em termos desta parte aqui antes de irmos para a parte de custos de obra, na parte de resíduos, na parte de orçamento, existe então um fator que não falámos aqui, que foi a questão das medições. Então, para introduzir medições num orçamento, existe então a possibilidade de as introduzirmos como fizemos até agora. Foi chegar aqui ao orçamento e, no orçamento, pormos numericamente as medições. Ou seja, pico num artigo e introduzo as medições aqui linha a linha. Agora, isto não é a única forma de trabalhar. Tendo o programa Midplan, com o programa Midplan, vocês podem, por exemplo, vir aqui, abrir o orçamento que quiserem. Portanto, abrem um orçamento. Desse orçamento, podem escolher qual é que é o artigo que querem medir. Por exemplo, quero medir aqui demolições de pavimentos. Já tenho aqui medições prévias feitas noutros exercícios. Okay? Tenho aqui já medições feitas noutros exercícios. Que posso agora aqui acrescentar mais ainda. Pronto. Vou acrescentar mais aqui alguns itens. E quero medir o quê? Um desenho 2D simples. Abrir desenho. Posso abrir aqui desde BMP, JPGs, DXFs, TWGs, portanto há toda uma série aqui de formatos diferentes de desenho que posso abrir. Podia abrir, por exemplo, um desenho assim, uma coisa simples, um desenho e medir sobre este desenho aqui, punha-lhe uma escala e depois tirava-se uma medição mais aproximada. Posso abrir, por exemplo, um desenho desalizado também, uma desalização de uma planta, por exemplo. Ou posso até abrir desenhos vetoriais, por exemplo, um DXF, um DWG. Portanto, posso abrir aqui um fecheiro de CAD. Ok? Muito bem, uma unidade equivale a 1 metro, a escala de importação. E pronto, como veem já aqui uma série de medições já foram feitas noutras sessões. Já houve aqui outras medições de pavimentos que foram feitas. Eu agora, por exemplo, quero estudar aqui especificamente, quero continuar o meu trabalho e quero estudar aqui, por exemplo, esta zona aqui desta instalação sanitária. Tem aqui muita informação em cima destas cotagens, tudo isso. Como isto é um desenho de CAD, é possível gerir os layers. Portanto, posso ir aqui aos layers e desativar aqueles que não me interessarem. Por exemplo, cotagens, quero tirá-las daqui. Por exemplo, estão a ver? É possível fazer então a gestão dos layers em tempo real. Agora quero medir aqui a área deste pavimento, para fazer então a contabilização da sua demolição. Para fazer esta situação, eu posso medi-la diretamente. Mas, se vamos fazer um trabalho sobre um determinado desenho, é interessante... Só um minuto... É interessante podermos fazer essa medição, digamos, com a identificação das peças. Portanto, eu vou pôr aqui o meu rigor do rato de 5 a 5 centímetros, que é mais que suficiente para o que eu quero fazer. Então agora quero marcar esta zona aqui, quero identificá-la. Quer dizer que isto aqui se chama Instalação Sanitária número 4. Então venho aqui às ferramentas, zonas, e introduzo uma zona nova. Marco aqui um perímetro, que me indica o limite da zona. A zona vem daqui, vem até aqui, vem até aqui abaixo, vem até aqui ao lado. Pronto. E assim desta forma, tenho então identificada a zona. Vou chamar, por exemplo, Instalação Sanitária 04 e vai então marcada a um tom de cinza, esta zona. E fica aqui marcada no ecrã esta função. Para que é que serve esta identificação de zonas? Serve para que agora todas as medições que eu obtenha deste local saiam marcadas como sendo da Instalação Sanitária número 4. Então vamos medir o quê? Comprimentos, perímetros, comprimentos por 2 pontos, comprimentos por N pontos consecutivos,
áreas de N pontos, uma área de um perímetro de uma linha fechada, contagem de blocos ou contagem de unidades. Portanto, com estas ferramentas posso agora estabelecer aqui medições. Esta atividade aqui é uma atividade de trabalho por metro quadrado. Portanto, a mim basta-me só pôr lá um valor da área e é metro quadrado. Então, venho aqui uma área por N pontos e defino aqui. Começo a picar o contorno do pavimento que eu pretendo demolir. Ok? E fechou. Ok, terminou aqui, faço escape e o programa registou automaticamente a medição. Portanto, marcou uma cor que é configurável, neste caso está o laranja, para indicar que a zona está medida e cá em baixo, se repararem na linha, marcou instalação sanitária número 4, 2,51 m quadrados, que correspondem aqui à demolição de pavimentos com martelo. Portanto, esta é a vantagem que o Midplan dá na medição de desenhos, que é a possibilidade de identificar as zonas, e daí todas as medições saem sempre identificadas, a possibilidade de as medições estarem registadas diretamente sem necessidade de estar a introduzir valores. Ou seja, ele registou a medição do valor que lá mediu, não foi preciso tomar nota num papelinho, não foi preciso apontar no programa, ele diretamente fez essa medição e o seu registro automático. Portanto, as ferramentas de trabalho são as mesmas que tem o Geste, aqui a nível de ícones, e a nível de utilização, agora está feito o trabalho, é só guardar. E pode estar a ser trabalhado em simultâneo, a utilização a ser em simultânea com o Geste. Pode estar uma pessoa no Geste a introduzir o orçamento e estar outra pessoa no Midplan a fazer a introdução das medições do orçamento no Midplan. Portanto, e os dois a trabalhar em colaboração no mesmo fecheiro. Portanto, posso abrir vários ficheiros de desenho para estarem em simultâneo aqui no ecrã e posso também tirar medições para o mesmo artigo, tirar medições de uma zona num sítio, de outra zona noutro sítio, etc. Agora, a nível da parte de desenhos 2D, é isto que o Midplan nos ajuda. Agora o Midplan ajuda-nos também muito noutra ferramenta, que é a medição de IFCs. Bom, como é que isto funciona? Eu, se tiver, por exemplo, uma arquitetura que me forneçam em suporte IFC, vocês têm aqui um vídeo no nosso canal da Artec do YouTube, que é a nova tecnologia Direct Beam. É uma novidade que estamos agora a apresentar e, portanto, essencialmente, o que isto permite é que vocês tenham uma arquitetura que pode estar em 3D num programa, pode ser, neste caso aqui é o Revit de 2015, tenha então os elementos da arquitetura e que ele consegue passar diretamente para o orçamento. Tem uma ligação direta, portanto, eu tenho aqui, piquei neste elemento e o programa automaticamente selecionou no programa de arquitetura onde é que está esse elemento. Para quê? Para que uma pessoa possa estar a orçamentar e até ver logo em 3D as medições que foram importadas, porque ele importou todo o orçamento das medições todas e o orçamento todo da arquitetura para o Geste. E o Geste permite agora selecionar item a item e confirmar os itens que foram importados e tudo. Portanto, em tempo real. Portanto, selecionei aqui alguns itens e em tempo real o programa faz aqui a marcação do que é que está a ser visto no outro programa. Portanto, isto é então a tecnologia Direct Beam, que é a possibilidade de em tempo real estarmos a interligar vários programas. Okay? E isto também é válido para o nosso programa de Tricalc de estruturas. Então, como é que funciona isto? Então, se eu tenho uma arquitetura que, até posso mostrar aqui com uma imagem aqui do site que é capaz de ajudar. Por exemplo, no nosso site, temos aqui nos produtos temos aqui na parte de produtos Geste, temos aqui então o Midplan. Temos então aqui o Midplan. E, por exemplo, eu tenho uma arquitetura. Nesta arquitetura que aqui está, eu quero, por exemplo, contabilizar este revestimento desta parede que aqui está. Okay? Esta parede que aqui está com um preço de tijolo à vista ou algo desse tipo. Então, o que é que há a fazer? O que há a fazer é indicar que esta parede de alvenaria é uma parede tipo parede MR1. Pronto, o programa já sabe, não deve ser mais nada. MR1 já está caracterizada, que é uma parede com alvenaria de tijolo de 15, forrado a um revestimento deste tipo, está já tudo contabilizado. E o programa mede
da arquitetura a quantidade que é necessária. Então, a leitura é um pouco deste tipo. Nós temos uma parede. A parede, por exemplo, diz que é da classe MC1. Ele consegue medir da arquitetura alturas, espessuras, comprimentos, áreas, volumes, consegue medir tudo isto, a parede. Como é que ele vai tratar esta informação? Assim, os metros quadrados vai usá-los para contabilizar a alvenaria de tijolo. Os metros quadrados também vai usar para calcular o painel de isolamento térmico e a parede interior de tijolo octuplo. E também vai usar o comprimento para cálculo da pedra natural de remate. No caso da janela, vai utilizar a janela com a largura e a altura para buscar os metros quadrados de vidro, para buscar a quantidade de caixarias e aqui o metro linear para buscar então a pedra artificial para fazer o remate das sancas. Então, isto permite então fazer logo então toda a recolha da informação do modelo. Agora, o gesto, o Midplano, quando abre esta informação, há temas muito dúbios. Por exemplo, na arquitetura marcam lá uma área e dizem que é uma casa de banho, mas ninguém marcou lá a base de ducho, se calhar não marcaram lá a sanita, o lavatório, não marcaram nada dessas informações. Se calhar não marcaram lá um espelho, se calhar não marcaram lá um interruptor, ou as tomadas. Não está lá marcado na arquitetura porque ninguém os desenhou. Ninguém sequer entrou no pormenor de andar a desenhar interruptores. Então como é que eu orçamento isso? Através das medições diárias. Nos programas de arquitetura existe esta função, que é a marcação de uma área. A classe de BIM, vou chamar de dizer que é uma casa de banho tipo 3, uma HB3. Das informações de medição que eu posso ir recolher, utilizo a área para medir os metros quadrados de pavimento, os remates, as áreas de pintura, uso os perímetros e a altura para buscar os revestimentos de mármore que vou utilizar e depois vou contabilizar unidades de coisas que lá existem. Pontos de luz, tomadas elétricas, canalizações, banheiras, lavatórios, sanitas, bidés, tudo o que aquele tipo de casa de banho 3 inclui, fica aqui contabilizado. E, portanto, mesmo não esteja detalhado lá no modelo, ele orçamenta com esse rigor. Como é que isto se traduz para o programa? Basicamente é isto, são as classes de elementos, podemos criar aquelas que nós queremos, e isto obviamente que é sempre limitado àquilo que vocês costumam ter de soluções na vossa zona. Por exemplo, se eu estiver a fazer para a Ilha da Madeira, ou para a Ilha dos Açores, por exemplo, uma orçamentação, eu vou ter de contemplar, por exemplo, os blocos de bagacina que se utilizam regionalmente naquela zona, não se utiliza tijolo convencional. Obviamente, se eu estiver a fazer um orçamento para um Portugal continental, utilizo o material que tem à minha disposição. E, portanto, posso criar estas classes de preços de acordo com aquilo que é a minha realidade da orçamentação e como é que eu costumo orçamentar. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma parede, por exemplo, uma parede de tijolo cerâmico. Se picar nela, ela contabiliza, portanto, o comprimento e a altura para medir a área da parede. Esta parede vai ser no capítulo 5.10 do orçamento, que será o capítulo do orçamento onde vai sair, e utiliza como código aquele preço. Ou seja, o custo do metro quadrado de parede de tijolo vai ser calculado com este código de preço que aqui está, que é o EFFCC. Este código de preço lá está caracterizado que por cada metro quadrado de parede usa X horas de pedreiro, X horas de servente, usa 16 tijolos por cada metro quadrado, usa tantos metros cúbicos de argamassa. Isso estará lá definido nesse preço. Portanto, quer dizer que a partir da medição obtida de IFC, ele calculará a mão de obra, equipamentos, materiais que se obtém dessa medição. Portanto, qual é que é o trabalho no programa? Tendo essas classes definidas, basicamente depois é só abrir o fecheiro. Uma pessoa abre o fecheiro IFC, ele abre-o, vai recolher que informação é que lá está, vai ver a informação inútil que dá para eliminar, que é os mobiliários, a vegetação, são temas que normalmente não entram na nossa orçamentação e, portanto, dá para filtrar esses elementos e orçamentar só aqueles que são realmente, que têm códigos que nos interessam realmente apresentar. Ele está a fazer aqui a abertura do fecheiro, do IFC. O IFC é Industry Foundation Classes, é um formato de fecheiro, como é o DOC, como é o PDF, portanto, é um tipo de fecheiro que é gerado a partir dos fecheiros dos programas que trabalham na tecnologia BIM. E, portanto, é um fecheiro standard e que todos os programas geram e, portanto, permitem então ser contabilizados. Cá está. Estas são as descrições IFC. Ele no IFC detectou isto, um railing, que é, digamos, um guarda-corpos, uma cadeira, que não interessa, estão a ver, não contabiliza, um tubo de retangulares não tem interesse, uma lâmpada, que não é contabilizada porque não era um candeeiro de decoração. Todos esses tipos de situações do que é que interessa e o que é que não interessa contabilizar
a nível daquilo que é importado. Depois dá para filtrar, por exemplo, só no nível 2, e quer ver o que é que lá tem disponível no nível 2, portanto dá para filtrar depois então por cada zona que esteja então definida no programa. Portanto, paredes, etc. Portanto, haverá aqui toda essa definição. Está aqui um quarto classificado, um HD1, está aqui outro quarto, que é um HB2, que é uma casa de banho, outra casa de banho, ou neste caso aqui outro quarto, neste caso aqui uma HA. Portanto, estes códigos de classe são definidos por vocês, mas estão caracterizados, lá está, com os seus componentes, que era aquilo que eu tinha dito, portanto, os classes de elementos. Se eu for aqui, por exemplo, procurar uma HA2, o que é uma HA2? Uma HA2, cá está ela, uma HA2, é um WC com lavatório, sanitas, chão em granito, azulejos nas paredes, gesso e pintura lisa em tetos. Portanto, se eu quiser consultar o que é que ela contabiliza, contabiliza a medição do pavimento em termos de área, os azulejos vêm o perímetro e a altura, os acabamentos vêm a área, ponto de luz são 2 unidades, tomadas é uma, canalização, portanto, vem aqui identificado depois então o que é contabilizado neste tipo de casa de banho. Pronto. Desta forma, o trabalho é abrir o IFC e, portanto, fica num fecheiro de gesto normalíssimo que já pode ser trabalhado no gesto, é aberto aqui e editado. Portanto, esta é a leitura desta comunicação BIM. Portanto, basicamente o Meetplan é o programa que interpreta e mede o fecheiro IFC e que o converte para um orçamento standard de gesto. Muito bem. Para finalizarmos, vamos só aqui ver a nível de custos. A nível de custos, aquilo que interessa normalmente é registar os dados de obra. Portanto, quem está na parte de custos é quem está na construção e quem quer controlar o custo real. Portanto, normalmente o que tento fazer é lançar um pedido, lançar uma guia, uma fatura, um gasto material, uma automedição. Portanto, basicamente é seguir estes assistentes. Fazer um pedido de material. Eu quero, por exemplo, fazer um pedido a 1G, e este pedido aqui quero fazê-lo aqui à Construtora do Leste, que é uma empresa que me fornece materiais. Quero solicitar que esta empresa me forneça aço. Aço para betão A400. Muito bem. Quantidade. Quero, por exemplo, aqui, isto está em quilogramas, eu quero, por exemplo, aqui 6 toneladas. Pronto. E pronto. Posso imprimir isto, posso mandar por e-mail, posso pegar neste fecheiro aqui. Este fecheiro aqui é configurável, ou seja, a identificação do cliente, os textos de início, os textos de despedida, tudo isso é configurável. O pedido pode ser logo com preço ou sem preço, é também opcional. Portanto, e está o pedido então elaborado. Portanto, guardei e está o pedido registado. Portanto, está aqui o pedido registado à Construtora do Leste, o valor, quanto é que foi pedido, etc. Agora, quero, passado um tempo, o material foi fornecido. Quero lançar a guia. É só picar no item, converter documentos e lançar então uma guia. Indica então a guia e a sua data de fornecimento. Foi fornecido no dia tal. E aceitar. Passou então a ser lançada aqui a guia de remessa. Depois chega uma fatura. Eu posso pegar na fatura, na guia, e lançar a fatura. Data da fatura. E registro aqui que a fatura foi recebida no dia 31. Pronto, e registro a fatura. Por defeito, ou aliás, standard, o programa poderá logo registrar automaticamente a data de vencimento da fatura, quando é que ela é para pagar. E isso poderá estar definido por cada fornecedor ter a sua forma de pagamento diferente. Neste caso, eu posso chegar aqui à varinha mágica, gerar vencimentos, e quero dizer que esta fatura é para pagar em 3 meses. Ou seja, tenho 3 meses para pagar a fatura. Aceitar, e ele faz um plano de pagamentos para a fatura. Portanto, esta é a forma normal. Um pedido deu origem a uma guia de material recebido, a guia deu origem a uma fatura e está feito. É claro que as obras não são tão lineares. Às vezes há um material que se compra diretamente, vem só a fatura. Às vezes há um material que não há pedido, vem só a guia. Às vezes há um material que foi pedido, vieram para aí 5 ou 6 fornecimentos e vieram para 2 faturas. Portanto, tudo isso é possível de gerir aqui, controlar e ver outra coisa muito importante, que é isto. Ver as diferenças entre documentos, ou seja, na parte de custos, ver se pedi 1000 unidades, das 1000 unidades chegaram 900 e cobraram umas 1000 na mesma, por exemplo, como diz aqui. Aqui tentou aqui um erro, tentou aqui 3600 unidades na guia, aqui identificadas, o valor com impostos, mas tem aqui as diferenças, está aqui mal. Bobadilhas, documento, 1000. Origem, nada. Bigotas, documento, 300. Origem, nada. Ou seja, há aqui diferenças que ele está a encontrar que não há informação de origem. Ou seja, lançaram para aqui a informação
que não há registro de estar então faturada. Portanto, é possível então fazer toda esta análise para ver os erros que podem acontecer por parte dos nossos fornecedores a tratarem os nossos dados. Outra situação também que podem controlar aqui é que do material que chega, podem indicar para onde é que o gastam. Chegou o material de aço, foi tudo para uma obra ou foi dividido? Está cá. Podemos chegar aqui, picar neste botão que aqui está, enviar para gastos e automaticamente ele pode dizer 100% de material foi para a obra tal e na obra tal. Foi para o capítulo execução de betão ou aqui, viga plana. Para viga planas com 160 kg de aço está aqui identificado. Foi para fazer aquilo que foi gasto aquele material, 100%. Se não, podia indicar aqui uma porcentagem para uma obra, uma quantidade, outra porcentagem para outra obra, quantidade, e fazia vários registros dos gastos por vários elementos. Portanto, distribuía o custo por várias obras também, se fosse necessário. Outra situação que existe aqui é a rastreabilidade. Eu quero, por exemplo, saber, em cada momento, por exemplo, a construtora do leste, o que é que tem aqui tratado? Tem aqui então um pedido, uma guia e uma fatura. Ou seja, foi um caso direto, um pedido para uma guia para uma fatura. Poderá haver casos aqui complexos de registro de um pedido, várias guias, várias faturas, em que ele põe as setinhas para identificar como é que é o caminho de ligação entre cada um desses documentos. A nível desta questão de materiais, podemos então, conforme disse, fazer todos estes registros de obra, para termos esta informação. Daqui, tiramos informação de que materiais é que vão ser fornecidos por quem, fornecem a que preço, o preço de cada fornecedor, tudo isso é possível controlar aqui. Podemos sempre saber em cada momento a conta corrente de cada fornecedor, saber cada um deles o que é que anda a fornecer. Portanto, tem aqui esta fatura aqui. Isto é amortizações e equipamento básico. A construtora do leste teve 12 mil euros, faturados 31 de 3. Depois tem 4 mil euros para pagar a 1 do 5, 1 do 6 e 1 do 7. A 1 do 7 de 2015 ficaremos a 0. Portanto, temos aqui a previsão de conta corrente destes fornecedores. Outra situação, quero, por exemplo, saber as faturas sempre a pagar nos próximos 45 dias. Ele pode dar essa listagem também. O fluxo de caixa da obra. O fluxo de caixa é a bola de cristal. É ver o futuro. Ou seja, eu estou hoje, estamos aqui em 2015, por alturas de março, e eu ter uma noção de como é que a obra vai progredir nos próximos meses. Tenho aqui as entradas, gastos e entradas, o saldo da obra. Portanto, aqui tenho uma sorte que entrou muito dinheiro de início, portanto estou com ainda folgado de dinheiro. Mas houve aqui umas faturas de equipamento social altíssimas, estão a entrar a obra em negativo. Ou seja, eu em março estou com um grande negativo nesta obra. Portanto, eu tenho que tomar medidas, porque este negativo vai continuar, prevê-se que vai continuar para o futuro. Eu tenho aqui esta indicação dos próximos pagamentos, até junho já tenho que lançar os pagamentos. Portanto, já tenho uma noção de que altos é que vão ter de entrar até junho para ter a situação travada e controlada nesta obra. Portanto, muito importante esta bola de cristal de previsão do que é que vai acontecer para o futuro da obra. Os gastos de cada material e também os consumos de cada artigo. Saber por cada artigo do orçamento o que é que já se consumiu. Então, eu tinha previsto fazer, por exemplo, no capítulo de execução de vigas, o que é que já se gastou? Gastou-se aço. Neste capítulo aqui, o que é que já se executou? Portanto, é possível então saber por cada capítulo da obra o que é que está a ser gasto. E saber os desvios. O que é que estava previsto no orçamento e o que é que está a ser realmente gasto. Portanto, tem aqui, por exemplo, das atividades do orçamento, a medição unitária e valor do orçamento e o que é que já foi lançado de custo real e as percentagens de desvio. Ou seja, eu tenho aqui desvios de 18%, aqui de 27%, aqui de 400%. Então eu tinha previsto para as vigas planas gastar 2.800 euros. Estamos a gastar 12.000 euros. Eu lancei toda aquela fatura do aço só para o capítulo das vigas. Então será que lancei mal? Será que aquilo devia ter distribuído aquilo por outros artigos que também gastaram aquele material? Ou realmente há esta derrapagem tão grande neste artigo? Estão a ver? Portanto, é possível então fazer este controlo de desvios entre artigos de orçamento e o real. Mas é possível ir digamos, à precisão dos materiais. Eu posso aqui comparar do que é que estava previsto com o que gastei na realidade. Portanto, tinha aqui, olha, aço para betão. E aço para betão, eu tinha previsto gastar 38 quilos deste tipo de aço. A 2 euros cada quilo. O valor do orçamento, 77 euros. Gastei 6.000 quilos ao mesmo preço, 12.000 euros. Portanto, tem um desvio de 15.000% do previsto inicial do orçamento para este elemento. Portanto, houve aqui algo de mal que aconteceu nesta obra. A previsão total da obra era isto. Isto era a previsão total da obra. Houve aqui algum erro de medição, trabalhos a mais. É preciso verificar a obra, o que é que está a passar. Portanto,
este tipo de desvios é possível de fazer este controle aqui no programa. Para finalizar, é possível também com o GestCon fazer, isto é parte de gestão de controle de custos, a gestão de várias obras e, portanto, vocês podem ter uma central que recolhe os dados das obras todas para terem a informação consolidada de todas elas. Outra situação muito interessante que aqui também existe é a comparação e adjudicação de propostas. Eu, por exemplo, posso colocar aqui em comparação, tenho o meu orçamento, e posso fazer uma petição de preços a empreiteiros, a subempreiteiros, a fornecedores, para me darem preços das atividades, e depois fazer aqui a adjudicação, a comparação e a adjudicação. E, portanto, podemos chegar aqui, por exemplo, petição de preços e adjudicações. Portanto, vou só apagar o que tenho aqui, só para estar tudo em branco outra vez. Por exemplo, quero fazer a petição, por exemplo, para este artigo que aqui está, esta proposta 1 e proposta 2. Pronto, faço aqui a petição para eles. Como é que eu envio este pedido de preços? Aqui. Exportar oferta. E, portanto, exportam para formatos Excel ou de gesto as propostas. Eles recebem lá, se forem Excel, recebem isto diretamente. E, portanto, o que é que há a fazer? É eles preencherem qual é o custo unitário. Até poderão ter um comentário que podem deixar. Quando eu receber os ficheiros, importo os ficheiros que cada um deles me mandou de resposta. Importação direta do ficheiro de Excel. Sem datilografia, sem trabalho nenhum. E aqui, aquilo que eu estou a fazer aqui à mão de aparecerem aqui valores, aparecerá automaticamente a partir do momento que eu faça aqui depois então a importação do ficheiro. Pronto. Agora, se eu quiser saber qual é que é o mais barato, tenho aqui a varinha mágica, a adjudicação automática, e então permite escolher quem é que tem o preço mais barato por cada capítulo. Aquele ali são os mais baratos, este aqui são os mais baratos. Quem é que tem o preço mais barato por cada artigo? Portanto, vou aqui buscar a varinha mágica e ponho aqui por artigo. E posso fazer essa comparação. Já está. Portanto, tenho então aqui a possibilidade de fazer esta comparação. Quando decidir qual é que eu quero, imaginem que os empreiteiros aceitavam adjudicar-se desta maneira, umas atividades a uns, outros a outros, ótimo. Não aceitam, então vamos fazer a adjudicação, por exemplo, toda a este empreiteiro. E pronto. E então podemos guardar a adjudicação e a partir de agora a comparação é feita quando fizermos a comparação de custos com a adjudicação feita e não com os preços de orçamento. Comparamos depois a evolução da obra com a adjudicação que foi feita. Portanto, esta ferramenta aqui é uma ferramenta dedicada mais à parte de controle de custo real de obra, portanto, para quem esteja relacionado com a execução da obra. Estamos então na nossa hora, vou abrir então aqui os perguntas e respostas. Se houver então temas que queiram colocar, por favor, podem usar aqui o chat desta aplicação de comunicação que estamos a utilizar para a colocação das vossas perguntas. Estarei disponível para esclarecimentos.